História dos Hebreus de Abraão. A queda de Jerusalém. Flávio Josefo. Traduzido por Vicente Pedroso. Livro 5, capítulo 1. Josué, por um milagre, passa o Jordão com o exército e, por outro milagre, toma Jericó, onde somente Raabe se salva com os seus. Os israelitas são derrotados pelos de Ai, por causa do pecado de Acã, e tornam-se senhores dessa cidade depois que ele foi castigado. Artifícios dos gibeonitas para fazer aliança com os hebreus, que os ajudam contra o rei de Jerusalém e 4 outros reis. Josué derrota em seguida vários outros reis, coloca o tabernáculo em Silo, divide o país de Canaã entre as tribos e despede-as de Ruben e Gade e metade da de Manasses. Estas, depois de passar o Jordão, erguem um altar, o que se pensou causar uma grande guerra. Morte de Josué e de Eleazar, sumo sacerdote. 180. Josué 1. Vimos, no livro precedente, de que modo Moisés foi levado do convívio dos homens. Depois de prestados a ele os últimos serviços e passado o tempo do luto, Josué ordenou a todas as tropas que estivessem prontas, mandou exploradores a Jericó, para observar as disposições dos habitantes, e marchou com o exército, tendo em mira atravessar o Jordão. Como o país dos amorreus, que corresponde à 7ª parte de Canaã, havia sido entregue às tribos de Ruben e Gade e à metade da de Manasses, ele fez ver aos chefes delas o cuidado que Moisés tivera por eles até a morte e exortou-os a cumprir com alegria o que lhe haviam prometido, porque se haviam obrigado tanto para reconhecer o afeto que ele lhes demonstrara quanto para utilidade comum. Encontrou-os tão bem dispostos que eles forneceram 50.000 homens. Partiu então de Abila e avançou 60 estádios na direção do Jordão. Os homens que ele mandara para explorar a terra informaram-lhe que os cananeus de nada desconfiavam, havendo-os tomado por estrangeiros levados ao seu país apenas pela curiosidade, que haviam observado a cidade com toda calma, sem que ninguém os impedisse, que em alguns lugares as muralhas eram mais fortes ou mais fracas, e as portas, mais fáceis de serem surpreendidas, que pela tarde eles se haviam recolhido a uma hospedaria perto da defesa, onde haviam estado por primeiro, que depois de cear eles se prepararam para regressar, mas alguém avisara o rei de que alguns homens mandados pelos hebreus haviam feito reconhecimentos na cidade e estavam na casa de Raabe com o propósito de fugir dali secretamente. O soberano enviou imediatamente alguns homens para prendê-los e entregá-los à justiça, a fim de os obrigarem a confessar, mas Raabe os escondeu nos montes de linho que fazia secar ao longo do muro e disse às pessoas mandadas pelo rei que verdadeiramente alguns estrangeiros, que ela não conhecia, cearam em sua casa, mas haviam partido pouco antes do pôr do sol, e que se temiam que a visita deles tinha algum fim prejudicial à cidade e ao rei, seria fácil apanhá-los e trazê-los de volta. Aquelas pessoas, enganadas por essa mulher, em vez de procurá-los em casa tomaram caminhos que, segundo imaginavam, os estrangeiros teriam seguido, particularmente os que levavam ao rio. Porém, depois de caminharem muito tempo, voltaram sem saber notícias deles. Depois que tudo sossegou, Raabe falou-lhes do perigo ao qual ela, com toda a sua família, se expusera para salvá-los e contou-lhes que Deus lhe revelara que eles se tornariam senhores de todo o país de Canaã. Então obrigou-os a prometer com juramento que depois de tomar Jericó e passar todos os seus habitantes a fio de espada, segundo a resolução já tomada, eles lhe salvariam a vida e a de todos os seus, da mesma forma como ela havia salvado a deles. Depois de ter-lhe agradecido muito, eles disseram que quando ela visse a cidade prestes a ser tomada teria apenas de retirar os parentes e todos os seus bens de casa e estender diante da porta um pano vermelho, garantindo-lhe que, como recompensa pelo favor que lhe deviam, o general deles faria publicar proibições expressas quanto a entrar em sua casa ou causar-lhe algum desprazer. Mas se algum de seus parentes fosse morto em combate, ela não deveria acusá-los de ter violado o juramento. Eles contaram a Josué que a mulher em seguida os fez descer as muralhas da cidade por meio de uma corda. Josué narrou esse fato a Eleazar, sumo sacerdote, e ao Senado, e eles aprovaram e confirmaram a promessa feita a Raabe. 181. Josué 3. Como Jericó situava-se além do Jordão,
Era preciso, para atacá-la, que o exército atravessasse o rio, então muito aumentado por causa das enchentes e da chuva. Josué encontrou-se em grande aflição, porque não tinha barcos para fazer uma ponte, e, mesmo se isso viesse a ser possível, os inimigos tê-los iam impedido de construí-la. E, diante de tão grande contratempo, Deus prometeu-lhe tornar o rio vadiável. Josué esperou 2 dias e depois atravessou-o. Deste modo, os sacerdotes por primeiro, com a arca, seguidos pelos levitas, que levavam o tabernáculo e todos os vasos sagrados. Os que pertenciam ao exército marchavam junto com as respectivas tribos, colocadas as mulheres e as crianças no meio, a fim de não serem levadas pela correnteza. Quando os sacerdotes entraram no rio, perceberam que a água não era mais tão movimentada, tendo baixado de nível, e que o fundo estava firme. Assim, podiam atravessá-lo a pé. Depois desse primeiro efeito da promessa de Deus, todos os outros passam sem receio. Os sacerdotes ficaram no meio do rio até que todos passassem, e mal eles mesmos chegaram ao outro lado imediatamente o rio tornou-se cheio e impetuoso como antes. O exército avançou ainda uns 50 estádios e acampou a 10 estádios de Jericó. 182. Josué 4:5. Josué mandou erguer com 12 pedras que os príncipes das 12 tribos, por sua ordem, apanharam no Jordão um altar para servir como monumento ao auxílio de Deus, que, em benefício do povo, retivera a violência e a impetuosidade do rio. Sobre esse altar ele ofereceu um sacrifício e nesse lugar celebrou a festa da Páscoa. O exército encontrava-se em tão grande abundância quanto antes estivera em premente necessidade, pois além de toda a espécie de presas com que se haviam enriquecido fora feita a colheita dos grãos já maduros, de que os campos estavam cobertos, e o maná, que os havia nutrido durante 40 anos, deixou então de cair. 183. Josué, vendo-se senhor do campo, pois o medo dos cananeus os havia encerrado todos na cidade, resolveu então atacá-los. Assim, no primeiro dia da festa, os sacerdotes, acompanhados pelo Senado, marcharam para Jericó no meio dos batalhões, levando a arca sobre os ombros, ao som de 7 trompas, para animar os soldados. Depois de nessa ordem rodearem a cidade, regressaram ao acampamento e continuaram durante 6 dias a fazer a mesma coisa. No 7º dia, Josué reuniu todo o exército e todo o povo e disse-lhes que antes que o sol se ocultasse no ocaso Deus lhes entregaria Jericó sem que eles tivessem necessidade de fazer esforço algum para dela se tornar senhores, porque as muralhas cairiam por si mesmas, para lhes dar entrada. Ordenou-lhes então que matassem não somente todos os seus habitantes, mas tudo o que tivesse vida, sem que a compaixão, o desejo do saque ou o cansaço os impedisse e sem nada reservarem para proveito particular. Deveriam levar a um mesmo lugar todo o ouro e toda a prata que encontrassem, para oferecer a Deus como primícias, e os despojos daquela que era a primeira cidade que ele fazia cair nas mãos deles deveriam ser oferecidos em ação de graças, pela assistência que lhes prestava. Dessa lei geral, deviam excetuar apenas Raabe e seus parentes, por causa do juramento que a ela fizeram os que ele havia mandado para reconhecimento. Depois de ter dado essas ordens, mandou o exército avançar para a cidade. Rodearam-na por 7 vezes, os sacerdotes à frente, com a arca e ao som das trompas, como nos dias precedentes, para animar os soldados. E ao 7º dia as muralhas caíram sozinhas. Fato tão prodigioso espantou de tal modo os seus habitantes que eles perderam totalmente a coragem, permitindo que os hebreus entrassem por todos os lados sem encontrar resistência alguma. Fez-se assim horrível matança, não sendo poupadas nem as mulheres nem as crianças. Puseram fogo à cidade e reduziram a cinzas todas as casas nos campos. Somente Raabe e seus parentes, a salvo em casa dela, foram isentos dessa desolação geral, e ela foi levada a Josué. Ele agradeceu-lhe por ter salvo aqueles que havia enviado, prometendo recompensá-la como merecia. Em seguida, deu-lhe terras e tratou-a sempre com muita cordialidade. Destruiu-se com o ferro em Jericó tudo,
quanto o fogo havia poupado. Pronunciaram-se maldições contra os que tentassem reconstruir a cidade e rogou-se a Deus que o primeiro que lhes lançasse os alicerces perdesse o filho primogênito ao começar a obra e o mais moço ao terminá-la. Essa maldição teve o seu efeito. Como diremos a seu tempo, encontrou-se nessa poderosa cidade grande quantidade de ouro, de prata e de cobre sem que ninguém, sem excetuar um só, ousasse se apoderar de algo, por causa da proibição que se fizera. Josué mandou entregar todas as riquezas nas mãos dos sacerdotes, para conservá-las no tesouro. 184. Josué 7. Acã, filho de Carmi, da tribo de Judá, que se apoderara da cota de armas do rei, toda tecida em ouro, e de uma barra de ouro, do peso de 200 sidos, julgou que, tendo-se exposto ao perigo, era injusto não poder tirar disso nenhuma vantagem, bem como era desnecessário oferecer a Deus uma coisa de que ele não tinha necessidade, da qual ele, Acã, se poderia aproveitar. Por isso enterrou-os na sua tenda, pensando enganar a Deus tal como havia iludido os homens. O exército estava então acampado num lugar a que os hebreus chamam Gilgal, isto é, liberdade, porque, estando livres do cativeiro dos egípcios e das males que suportaram no deserto, julgavam nada mais ter de recear. E poucos dias depois da queda de Jericó, Josué mandou 3.000 homens contra a cidade de Ai. Combateram os inimigos, mas foram derrotados, e 36 dentre eles morreram na luta. A notícia dessa desgraça causou mais aflição ao exército que a perda, a qual não foi grande, embora todos os mortos fossem pessoas de grande mérito, por serem já senhores do país de modo absoluto e segundo a promessa de Deus, seriam sempre vitoriosos, mas viram que essa vitória erguia o ânimo dos inimigos. Assim, cobriram-se com saco e entregaram-se de tal modo à dor que passaram 3 dias em lamentações, sem desejar comer. Josué, vendo-os tão desconsolados e abatidos, recorreu a Deus. Prostrando-se em terra, disse-lhe confiante: não foi por temeridade, Senhor, que empreendemos a conquista deste país. Moisés, vosso servidor, nos induziu a isso, após a promessa que lhe fizestes e confirmastes por meio de milagres de que nos tornaríamos donos do país e triunfaríamos sempre sobre os nossos inimigos. Nós lhe vimos o efeito em vários fatos, mas esta perda tão inesperada parece dar-nos motivo para duvidar e nada mais esperar para o futuro. No entanto, meu Deus, como sois todo-poderoso, é fácil para vós socorrer-nos, mudar a nossa tristeza em alegria e o nosso desânimo em confiança e dar-nos a vitória. Tendo Josué rogado desse modo, Deus ordenou-lhe que se levantasse e fosse purificar o exército, pois estava manchado de sacrilégio pelo roubo de uma coisa que devia ser consagrada a ele, e aquela era a causa da desgraça que lhe sucedera. Depois do castigo a tão grande crime, porém, seriam vitoriosos. Josué referiu esse oráculo ao povo e lançou a sorte em presença do sumo sacerdote Eleazar e dos magistrados. A sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele sorteou as famílias dessa tribo, e a escolha caiu sobre a de Zacarias. Por fim lançou a sorte sobre todos os homens dessa família, e ela caiu sobre Acã, o qual, vendo que era impossível ocultar o que Deus descobrira, confessou o seu furto e trouxe-o à presença do povo. Mataram-no imediatamente, como sinal de infâmia, enterraram-no de noite, como se fora executado publicamente. Josué 8. Josué, depois de haver purificado o exército, levou-o contra os habitantes de Ai. À noite, colocou homens de emboscada próximo da cidade e tentou ao raiar do dia uma escaramuça. Como a vitória que os inimigos haviam obtido os tornara ousados, atracaram-se corajosamente com os hebreus. Estes, a fim de afastá-los da cidade, simularam fugir, mas de repente voltaram-se de frente para eles, deram sinal aos que estavam escondidos e marcharam todos juntamente para a cidade. Apoderaram-se dela sem trabalho algum, porque os habitantes estavam tão certos da vitória que uma parte se achava sobre as muralhas e outra parte ficara do lado de fora para presenciar o combate. Os hebreus mataram todos os que lhes caíram nas mãos, sem perdoar um sequer. Por outro lado, Josué desbaratou as tropas que haviam corrido ao seu encontro, as quais pensavam salvar-se na cidade, mas, vendo que ela fora tomada e ardia em chamas e assim não podendo esperar socorro algum,
fugiram para o campo, desordenadamente. Fez-se nessa cidade um número muito grande de prisioneiros entre mulheres, crianças e escravos, e arrebatou-se uma presa de grande valor, muito gado e dinheiro em moedas. Josué distribuiu tudo ao exército, que ainda estava acampado em Gilgal. 185. Josué 9. Quando os gibeonitas, que não estão muito longe de Jerusalém, souberam do que acontecera em Jerico e em Ai, não duvidaram de que Josué viria imediatamente contra eles e nem pensaram em tentar aplacá-lo com orações, pois sabiam que ele declarara guerra mortal aos cananeus. Julgaram mais conveniente estabelecer uma aliança com os hebreus e disso convenceram os seferitanos e os caterimitanos, seus vizinhos, pois era o único meio de escapar do perigo que os ameaçava. Escolheram em seguida os mais hábeis dentre eles e os enviaram a Josué. Os embaixadores julgaram que, para obter êxito no seu intento, não deveriam dizer que eram cananeus, mas, ao contrário, fazer pensar que o seu país ficava muito longe e que nenhuma ligação tinham com eles. Foi a reputação da virtude dos hebreus que os levou a procurar a amizade destes. Para justificar o embuste, tomaram vestuários velhos, a fim de fazer crer que vinham de longa caminhada, e, depois de assim se apresentarem à assembleia dos principais da cidade, disseram-lhes que os habitantes de sua cidade e das cidades vizinhas, vendo que Deus tinha tanto afeto pela nação hebreia a ponto de desejar torná-los senhores do país inteiro de Canaã, os enviaram para fazer aliança com eles e pedir que os tratassem como compatriotas, sem no entanto mudar coisa alguma de seus antigos costumes ou de sua maneira de viver. E, para mostrar-lhes como fora longa a caminhada que haviam feito, exibiram-lhes as vestes. Josué, acreditando nas palavras deles, concedeu-lhes o que pediam. Eleazar, sumo sacerdote, e o Senado prometeram-lhes com juramento tratá-los como amigos e aliados, e o povo ratificou a aliança. Josué levou em seguida o exército às montanhas do país de Canaã, onde veio a saber que os gibeonitas eram cananeus e vizinhos de Jerusalém. Mandou então chamar os principais dentre eles e queixou-se da mentira que haviam contado. Eles responderam que se sentiram obrigados a isso, porque não viam outro meio de se salvar. Para tratar do assunto, Josué reuniu o sumo sacerdote e o Senado. Foi resolvido manter-se a palavra, pois fora dada com juramento, mas os gibeonitas seriam obrigados a servir em obras públicas. E assim, esse povo evitou o perigo que o ameaçava. 186. Josué 10. Esse ato dos gibeonitas irritou de tal modo o rei de Jerusalém que ele reuniu 4 reis vizinhos para juntos fazer-lhes guerra. Os gibeonitas, vendo-os acampados perto de uma fonte pouco distante de sua cidade, prontos para atacá-los, recorreram a Josué. Assim, por uma estranha circunstância, quando tudo tinham a temer dos habitantes de seu próprio país, a sua única esperança de salvação estava no auxílio daqueles que tinham vindo para destruí-los. Josué avançou imediatamente com todo o seu exército. Marchou dia e noite e atacou os inimigos ao despontar do dia, quando estavam prestes a dar o assalto. Colocou-os em fuga, perseguindo-os pelas colinas até o vale de Bet-Horon. Jamais se viu tão claramente como nesse combate quanto Deus auxiliava o seu povo. Pois, além dos trovões, dos raios e de uma saraiva extraordinária, por um estranho prodígio e contra a ordem da natureza o dia prolongou-se, para impedir que as trevas da noite roubassem aos hebreus parte da vitória. Os 5 reis, pensando encontrar segurança numa caverna perto de Maquedá, para onde se retirariam, foram aprisionados por Josué, que os matou a todos. Sabemos, pelo que está escrito nos livros sagrados conservados no templo, que aquele foi um dia mais comprido que os outros. Depois de tamanho êxito, Josué levou o exército para os montes de Canaã e, depois de Ai ter realizado grande mortandade entre os seus habitantes e obtido grande presa, reconduziu-o a Gilgal. 187. Josué 11. A fama das vitórias dos hebreus e de que eles não poupavam um só dos inimigos, matando todos os que lhes caíam nas mãos, instigou contra eles os reis do Líbano, que também eram da descendência dos cananeus. E os dessa nação, que habitam os campos, chamaram também em seu auxílio os filisteus. Assim, vieram todos juntos, com 300.000 soldados de infantaria,
10.000 cavaleiros e 20.000 carros acampar perto de Berote, cidade da Galileia, pouco distante de uma outra do mesmo país, de nome Alta Cádiz. Tão temível exército deixou assustados os israelitas, de tal modo que o próprio Josué parecia também ter perdido a coragem. Deus censurou-os por seu temor e ainda mais por não confiarem no seu auxílio, pois ele lhes prometera a vitória. Ordenou-lhes que cortassem o jarrete de todos os cavalos, que capturassem e queimassem todos os carros. Assim, tranquilizaram-se, marcharam corajosamente contra os inimigos, alcançaram-nos ao 5º dia e deram-lhes combate. A luta foi renhida, e a mortandade entre os inimigos, quase inacreditável. Vários foram mortos quando fugiam, muito poucos escaparam e nenhum dos reis se salvou. Depois de assim tratarem os homens, não pouparam também os cavalos e queimaram todos os carros. Os vencedores devastaram em seguida todo o país, sem que ninguém aparecesse para lhes opor resistência, forçaram as cidades e passaram a fio de espada todos os que lhes caíram nas mãos. 188. Ao fim de 5 anos, o tempo que durou essa guerra, só restava dos cananeus um pequeno número, que se retirara para lugares bem fortificados. Josué, ao partir de Gilgal, levou o exército para os montes e colocou o santo tabernáculo na cidade de Silo, cuja localização parecia muito bela para a moradia, até que se oferecesse ocasião favorável para a construção do templo. Foi depois com todo o povo a Siquém, onde, segundo a ordem deixada por Moisés, dividiu o exército em 2, colocando metade sobre o monte Gerizim e metade sobre Ebal, ergueu ali um altar. Os sacerdotes e os levitas ofereceram sacrifícios a Deus, proferiram as maldições de que falei anteriormente, gravaram-nas sobre o altar e voltaram a Silo. 189. Josué, já bastante carregado de anos, vendo que as cidades que restavam aos cananeus eram quase inexpugnáveis, tanto por causa de sua posição quanto porque esses povos sabiam que os hebreus haviam saído do Egito com o propósito de se tornar senhores do país de Canaã e por isso empregaram todo o tempo em tornar esses lugares imunes às conquistas, reuniu todo o povo em Silo e falou-lhes dos felizes empreendimentos com que Deus os havia favorecido até ali, porque tinham observado as leis que ele lhes outorgara. Haviam derrotado 31 reis, que se atreveram a lhes resistir, e desfeito em pedaços os seus exércitos, dos quais apenas alguns conseguiram escapar às armas vitoriosas. Tomaram também a maior parte de suas cidades, e as que restavam eram tão fortes e contavam com tão grande obstinação de seus defensores que seriam necessários grandes cercos para vencê-las. Agora ele julgava necessário dispensar as tribos que moravam além do Jordão, depois de agradecer-lhes por terem passado o rio para correr com eles os perigos daquela guerra, e escolher dentre as que restavam homens de probidade comprovada que fossem constatar com exatidão a grã ou sétia a fertilidade de todo o país de Canaã, retornando com uma descrição fiel. A proposta foi aprovada de modo geral, e Josué mandou 10 homens acompanhados de peritos geômetras para medir toda a terra e avaliá-la segundo julgassem ser mais ou menos fértil. A terra do país de Canaã, embora apresente extensos campos com abundância de frutos, não pode ser tida como excelente se comparada com outras do mesmo país, nem como muito fértil se confrontada com as de Jericó e Jerusalém, situadas na maior parte entre montes e cuja extensão não é muito grande, mas cujos frutos sobrepujam os de todos os outros países, quer pela abundância, quer pela beleza. Foi por esse motivo que Josué estabeleceu a apreciação segundo a fertilidade, e não segundo a extensão das propriedades, porque muitas vezes acontece de uma única medida de terra valer mais que várias dela mesma. Esses 10 enviados, depois de empregar 7 meses nesse trabalho, voltaram a Silo, onde, como já disse, estava então o tabernáculo. Josué reuniu Eleazar, o sumo sacerdote, o senado e os príncipes das tribos e fez com eles a divisão de todo o país entre as 9 tribos e metade da de Manasses, na proporção do número de homens de cada tribo. A tribo de Judá recebeu a Alta Judéia, que vai até Jerusalém em largura até o lago de Sodoma, estando nela as cidades de Asquelon e Gaza. A tribo de Simeão
Jordão teve aquela parte da Idumeia que se limita com o Egito e Arábia. A tribo de Benjamim teve o país que se estende desde o rio Jordão até o mar em largura de Jerusalém a Betei. Esse espaço é muito pequeno, por causa da fertilidade da terra, pois nele estão compreendidas as cidades de Jerusalém e Jerico. A tribo de Efraim teve o país que se estende desde o Jordão até Gadara em largura de Betei até Campo Longo. A metade da tribo de Manasses teve o território cujo comprimento vai desde o Jordão até a cidade de Dor em largura até a cidade de Bet-Siã, que hoje se chama Citópolis. A tribo de Issacar teve o território compreendido entre o Jordão até o Monte Carmelo, cuja largura vai até o Monte Itabarim. A tribo de Zebulon teve o país que se limita com o Monte Carmelo e o mar e se estende até o lago de Genezaré. A tribo de Azer teve aquela planície rodeada de montes que está por trás do Monte Carmelo, em frente a Sidom, na qual está a cidade de Arsé, outrora chamada Atipo. A tribo de Naftali teve a Alta Galileia e a região que se estende desde o lado do Oriente até a cidade de Damasco, o Monte Líbano e a nascente do Jordão, que tem a sua origem nesse monte, do lado que limita com a cidade de Arsé, para o norte. A tribo de Dan teve os vales que tendem para o ocidente, cujos limites são as Oridores onde se encontram as cidades de Jania e de Sita e todo o território que começa em Acaron e termina no monte, onde começava a parte da tribo de Judá. Assim distribuiu Josué as 9 tribos e a metade da de Manasses as 6 províncias a que 6 dos filhos de Canaã haviam dado os próprios nomes. Quanto à 7ª, que é dos amorreus, a qual trazia também o nome de um dos filhos de Canaã, foi dada por Moisés às tribos de Ruben e de Cadeia metade da tribo de Manasses, como já vimos. Mas as terras dos Sidônios, Aruzienses, Amatienses e Aritienses não foram incluídas nessa partilha. O Ecrom 190. Como Josué, por causa da idade, não podia mais tomar parte nas várias empresas e percebia que aqueles a quem ele de sua incumbia agiam com negligência, ele exortou as tribos a trabalharem corajosamente, cada uma na extensão do território que lhe coubera em partilha, a fim de se exterminar o resto dos cananeus. Disse-lhes que assim cuidariam não somente de sua própria segurança, mas da consolidação de sua religião e de suas leis, fazendo-os lembrar ainda o que Moisés lhes dissera e o que já conheciam pela própria experiência. Acrescentou que entregassem nas mãos dos levitas as 38 cidades que faltavam para completar o número de 48, as 10 outras já lhes haviam sido entregues além do Jordão, no país dos amorreus. Destinou 3 dessas 38 para serem lugares de refúgio, porque não havia recomendação mais insistente que ia de executar com rigor tudo o que Moisés determinara. As 3 cidades foram, Hebron, na tribo de Judá, Siquém, na tribo de Efraim, e Cádiz, que está na Alta Galileia, na tribo de Naftali. Dividiu depois o que restava da presa, a qual era tanta, quer em ouro, quer em vestes, quer em toda sorte de objetos, que a república e seus habitantes ficaram ricos. Quanto aos cavalos e outros animais, o seu número era incontável. 191. Josué 23. Josué reuniu depois todo o exército e assim falou às tribos levadas para o outro lado do Jordão, 50.000 combatentes e os que se haviam juntado aos das outras tribos para a conquista que acabavam de fazer, aprove a Deus, que é não somente o Senhor, mas também o Pai de nossa nação, dar-nos este rico país, com promessa de o possuirmos para sempre segundo a sua ordem. E, como vos unistes tão generosamente a nós nesta guerra, é bem razoável, agora que nada mais resta de difícil a se fazer, que volteis a desfrutar em vossas casas um justo descanso. Assim como não podemos duvidar de que se tivéssemos ainda necessidade de vosso auxílio teríeis prazer em nulo dar, não queremos abusar de vossa boa vontade, mas, ao contrário, muito vos agradecemos pela vossa participação nos mesmos perigos que corremos até aqui. Pedimos-vos somente que conserveis por nós sempre o mesmo afeto e que vos lembreis de que, depois da proteção de Deus, devemos ao vosso auxílio a felicidade de que desfrutamos e que deveis igualmente ao nosso a que possuis. Recebestes como nós a recompensa pelos trabalhos que juntos sustentamos nesta guerra, porque ela também vos enriqueceu e, além da quantidade de ouro,
prata e presas que levais, deu-vos uma coisa que vos deverá ser ainda mais preciosa, a generosidade que todos conhecemos em vós e que estaremos igualmente sempre prontos a vos manifestar. Pois, como é verdade que depois da morte de Moisés não executastes com menor solicitude e afeto as ordens que recebestes, cumprindo-as como se ele ainda estivesse vivo, nada se pode acrescentar à gratidão que sentimos. Deixamo-vos, pois, voltar às vossas casas e vos rogamos que nunca ponhais limites à amizade, que deve ser inviolável entre nós, e que este rio que nos separa não nos impeça de nos considerarmos sempre como hebreus, pois pelo fato de morarmos em margens diferentes não somos menos que os outros da raça de Abraão. E, tendo mesmo Deus dado vida aos vossos antepassados e aos nossos, somos igualmente obrigados a observar, tanto na religião quanto no nosso proceder, as leis que dele recebemos por meio de Moisés. É a essas leis santas e divinas que nos devemos inviolavelmente apegar e crer que enquanto delas não nos afastarmos, Deus sempre nos protegerá e combaterá à frente de nossos exércitos, ao passo que se abraçarmos os costumes das outras nações ele não somente se afastará de nós, mas nos abandonará completamente. Depois que Josué assim falou, disse a Deus em particular aos chefes das tribos que voltavam em geral a todo o exército. Todos os hebreus que ficaram com ele os acompanharam, e as lágrimas mostravam o quanto essa separação lhes era dolorosa. 192. Josué 22. Depois que passaram o Jordão, as tribos de Ruben e de Gade e metade da tribo de Manasses ergueram um altar às margens do rio, para dar à posteridade um sinal de sua estreita aliança com os compatriotas que moravam do outro lado. As outras tribos souberam-lhe, não conhecendo a causa, imaginaram que o altar fora erguido para prestar adoração sacrílega a divindades estrangeiras. E o seu zelo, sob a falsa suspeita de que eles haviam abandonado a fé de seus antepassados, levou-as a tomar as armas para castigá-los por tão grande crime. Julgaram que a honra de Deus lhes deveria ser muito mais importante que o parentesco de sangue ou a posição de quem cometera semelhante impiedade. Nesse ímpeto de cólera, desejaram marchar naquele mesmo instante contra eles. Porém Josué, o sumo sacerdote Eleazar e o senado detiveram o povo, alegando que era preciso, antes de se recorrer às armas, saber qual a intenção daquelas tribos, e, se por acaso fosse a que imaginavam, poderiam então agir pela força contra eles. Em seguida, mandaram Finéias, filho de Eleazar, acompanhado de 10 outros respeitáveis enviados para saber com que intenção haviam construído aquele altar à beira do rio. Quando lá chegaram, Finéias assim falou-lhes, em assembleia: a falta que cometestes é demasiado grande para ser castigada somente com palavras. No entanto, a consideração pelo sangue que nos une tão estreitamente e a nossa esperança de que lamentareis o fato de a terdes cometido impediu-nos de tomarmos imediatamente as armas para vos castigar. Mas, para evitar que nos acusem de deliberar levianamente esta guerra, vimos como delegados para junto de vós, a fim de sabermos o que vos levou a erguer esse altar à beira do rio, se tivestes boas razões para isso, e assim não tenhamos motivo para vos censurar. Se fordes culpados, todavia, executaremos a vingança que merece tão grande crime, isto é, faltar ao que deveis a Deus. Temos grande dificuldade em crer que, conhecendo bastante a sua vontade e tendo vós mesmos ouvido as leis promulgadas pela boca de Moisés, não nos tenhais deixado para voltar a um país, o qual possuis pela bondade divina, apenas para vos esquecerdes dos favores de que ele se dignou cumular-vos, para abandonar o seu tabernáculo, a arca de sua aliança e o seu altar e adotar as impiedades dos cananeus, sacrificando aos seus falsos deuses. Se no entanto fostes infelizes o bastante para cair nessa falta, nós vô-la perdoaremos, contanto que nela não persistais e volteis à religião de nossos antepassados. Se vos obstinardes no vosso pecado, nada haverá que não façamos para mantê-la e ver-nos-eis,
armados do zelo pela honra de Deus, tornar a passar o Jordão e tratar-vos do mesmo modo como tratamos os cananeus. Pois não penseis que, estando separados de nós por um grande rio, ficais fora dos limites do poder de Deus, porque ele se estende por toda parte, e é impossível furtar-se a sua justiça e ao seu domínio. Se a província em que habitais é um obstáculo à vossa salvação, deveis abandoná-la, por mais rica que seja, e faremos uma nova divisão. Mas seria muito melhor renunciardes ao vosso erro, como vos aconselhamos, pelo amor que tendes às vossas esposas e aos vossos filhos, a fim de que não sejamos obrigados a vos declarar inimigos. Pois, para vos salvardes e a tudo o que vos é caro, somente uma destas duas deliberações deveis tomar, ou deixar-vos persuadir por nossas razões ou declararmos guerra uns contra os outros. Assim falou Finéias, e os principais da Assembleia responderam-lhe: jamais pensamos em alterar a união que tão estreitamente nos une ou em nos afastar da religião de nossos antepassados, nela queremos sempre nos manter. Reconhecemos que há um só Deus, que é o Pai comum a todos os hebreus, e desejamos sacrificar apenas sobre o altar de bronze que está à porta do tabernáculo. Quanto ao que erguemos às margens do Jordão e que deu lugar às suspeitas que tivestes de nós, não o fizemos com intenção de nele oferecer vítimas, porém somente para dar à posteridade um monumento à união que existe entre nós e a obrigação que temos de permanecer firmes na mesma crença. Deus é testemunha do que vos dizemos, e assim, em vez de continuar a nos acusar, deveis ter para o futuro uma opinião melhor de nós, como não desconfiar de um crime do qual ninguém da descendência de Abraão se pode tornar culpado sem merecer a pena de morte. Finéias ficou tão satisfeito com essa resposta que lhes teceu grandes elogios e, tendo voltado a Josué, prestou-lhe contas de sua embaixada na presença de todo o povo. Houve alegria geral por ninguém ser obrigado a tomar armas para derramar o sangue dos irmãos. Deram graças a Deus por meio de sacrifícios, e cada qual retornou à sua casa. Então Josué fixou moradia em Siquém. 193. Josué 24. Depois de transcorridos 20 anos, esse excelente chefe dos israelitas, achando-se velho e cansado, reuniu o Senado, os príncipes das tribos, os magistrados, os principais da cidade e os mais importantes dentre o povo. Falou-lhes da série contínua de benefícios que Deus lhes concedera, fazendo-os passar da miséria tão grande prosperidade e glória. Exortou-os a observar rigorosamente os mandamentos, a fim de conservá-los sempre favorável. Declarou que se via obrigado a adverti-los, antes de morrer, sobre os deveres que tinham de cumprir e rogou-lhes que deles jamais se esquecessem. Ao encerrar as suas palavras, entregou o Espírito, na idade de 110 anos, dos quais passara 40 sob o governo de Moisés e, depois da morte deste, 25 anos orientando o povo. Era um homem tão prudente, eloquente, sensato em seus conselhos, corajoso na ação e capaz das mais importantes ações na paz e na guerra, que nenhum outro de sua época foi ao mesmo tempo tão excelente general e tão hábil governante de um povo tão numeroso. Enterraram-no em Timnat-Sera, cidade da tribo de Efraim. Eleazar, sumo sacerdote, morreu também nessa mesma época, e Finéias, seu filho, sucedeu. Ainda hoje se vê o seu túmulo, na cidade de Gibeá. 194. O povo consultou o novo sacerdote para saber qual era a vontade de Deus referente a quem deveria ser o chefe contra os cananeus, e ele respondeu que se devia deixar a tribo de Judá a direção dessa guerra. Assim foi-lhe entregue essa responsabilidade, e a tribo de Simeão foi designada para ajudá-la, com a condição de que Judá, depois exterminar o que restava dos cananeus na extensão do território de sua tribo, prestaria o mesmo auxílio à tribo de Simeão, para exterminar também os que restavam entre eles. Capítulo 2. As tribos de Judá e de Simeão derrotam o rei Adoni-Bezer que tomam várias cidades. Outras tribos contentam-se em tornar tributários os cananeus. 195. Juízes 1. Os cananeus eram então muito poderosos, e a morte de Josué os fez acreditar que podiam vencer os israelitas. Reuniram, para esse fim,
um grande exército perto da cidade de Bezeque, sob o comando do rei Adoni-Bezeque, isto é, senhor dos bezequinianos, pois Adonis em hebreu significa senhor. As tribos de Judá e de Simeão combateram-nos tão valentemente que mataram mais de 10.000 deles e puseram todos os outros em fuga. Prenderam Adoni-Bezeque e cortaram-lhe os pés e as mãos. Nisso se viu um efeito da justa vingança de Deus, que assim permitiu fosse esse cruel príncipe tratado da mesma maneira como já tratara 72 reis. Levaram-no nesse estado até próximo de Jerusalém, onde ele morreu e foi enterrado. Tomaram em seguida várias cidades. Sitiaram Jerusalém e tornaram-se senhores da cidade baixa, onde mataram os seus habitantes. Mas a cidade alta conservou-se tão forte, pela sua posição e por suas fortificações, que eles foram obrigados a levantar um cerco. Atacaram a cidade de Hebrom, tomaram-na de assalto e mataram-lhe também todos os habitantes, dentre os quais estavam alguns da raça dos gigantes. Eram homens de estatura enorme, olhar terrível e voz espantosa, em cujo aspecto mal se poderia acreditar. Ainda hoje podem ser vistos os seus ossos. Como essa cidade ocupa um lugar muito honroso nesse país, deram-na aos levitas, com a extensão de 2.000 côvados em redor, segundo a ordem de Moisés. O resto do território foi dado a Calebe, que era um dos que haviam sido mandados para fazer o reconhecimento do país. Teve-se também o cuidado de recompensar os descendentes de Jetro, o midianita sogro de Moisés, porque eles deixaram o seu país para seguir o povo de Deus e participaram das tribulações que os israelitas haviam suportado no deserto. As tribos de Judá e de Simeão, depois de atacar as cidades situadas nos montes, desceram para a planície e se espalharam em direção ao mar, tomando dos cananeus as cidades de Asquelon e Azor. Mas não puderam tornar-se senhores de Gaza nem de Acaron, porque estavam em lugar plano, e os sitiados lhes impediam a aproximação com um grande número de carros, obrigando-os a se retirar com perdas. Assim essas duas tribos voltaram para desfrutar em paz a presa que haviam feito. A tribo de Benjamim, em cuja partilha estava Jerusalém, deu paz aos habitantes dessa grande cidade, satisfazendo-se em lhes impor um tributo. Assim, deixando uns de fazer a guerra e outros de vagar a esmo, puseram-se a cultivar e a valorizar as suas terras, e as outras tribos, imitando-as, deixaram também em paz os cananeus, contentando-se em fazê-los tributários. A tribo de Efraim, depois de sitiar durante muito tempo a cidade de Betei sem conseguir tomá-la, não deixou de insistir nessa empresa. Um dos habitantes que para lá transportava víveres, caiu por acaso em suas mãos. Então prometeram-lhe com juramento salvá-lo, e a sua família, se ele os introduzisse na cidade. O homem deixou-se convencer e, por meio dele, apoderaram-se de Betei. Mantiveram a palavra dada a ele, porém mataram todos os outros. Oicron 196 Juízes 2. Os israelitas deixaram então de fazer guerra, desejando apenas desfrutar em paz e com prazer os muitos bens de que se viam cumulados. Sua abundante riqueza lançou-os no luxo e na volúpia. Não se incomodavam mais em observar a antiga disciplina e tornaram-se surdos à voz de Deus e às suas santas leis. Assim, atraíram-lhe a cólera, e ele lhes fez saber que era contra sua ordem que eles poupavam os cananeus e que tempo viria em que, no lugar da bondade dispensada aos cananeus, experimentariam a crueldade deles. Esse oráculo deixou-os assustados, no entanto não os fez mudar de ideia e recomeçar a guerra, por causa dos tributos que recebiam daqueles povos e porque as delícias os haviam tornado tão efeminados que o trabalho agora lhes era insuportável. Não havia mais entre eles nenhuma forma de república. Os magistrados não tinham autoridade, não se observava mais o antigo costume de eleger senadores. Ninguém se incomodava com o povo e cada qual só pensava no interesse e no lucro próprios. No meio de tanta desordem, aconteceu um caso particular, que deu origem a uma sangrenta guerra civil. Eis a causa. 197 Juízes 19. Um levita, morador do país que tocara como partilha a tribo de Efraim,
desposou uma mulher da cidade de Belém, da tribo de Judá. Como ele amava apaixonadamente pela sua beleza e ela, ao contrário, não amava, o levita fazia-lhe constantes censuras. Ela cansou-se de suportar e, ao fim de 4 meses, abandonou-o, retornando para a casa dos pais. Esse homem, impelido pela violência de seu amor, foi buscá-la. Eles o receberam com muita bondade e reconciliaram-no com a mulher. Depois de ele ter ficado ali 4 dias, resolveu reconduzi-la para casa. Mas como essa boa gente sentia separar-se da filha, ele só pôde partir à tarde. A mulher ia montada numa jumentinha, e um criado os acompanhava. Haviam percorrido uns 30 estádios e já se encontravam perto de Jerusalém, quando o criado os aconselhou a não passarem além, com medo de que lhes faltasse a luz do dia, pois muito se tem a temer durante a noite, mesmo estando entre amigos, e eles corriam muito mais perigo por estar perto de seus inimigos. O levita não aceitou o conselho porque os cananeus eram senhores de Jerusalém, e ele não poderia hospedar-se em casa de estrangeiros. Preferia andar ainda 20 estádios até a casa de alguém pertencente à sua nação. Assim, chegaram bem tarde à cidade de Gibeá, que era da tribo de Benjamim. Permaneceram algum tempo na grande praça, sem que ninguém se apresentasse para recebê-los em casa. Por fim, um velho da tribo de Efraim estabelecido nessa cidade, voltando do campo, encontrou-os nesse lugar. Perguntou ao levita quem ele era e como esperar até aquela hora tardia para se recolher. Respondeu-lhe que era da tribo de Levi e reconduzia a mulher da casa de seus pais para a terra de Efraim, onde ele residia. O velho soube então que o homem pertencia à sua tribo e levou-o para casa. Alguns moços da cidade, que os tinham visto na praça e admirado a beleza da mulher, vendo que ele se recolhera à casa desse velho, o qual não tinha forças para defendê-la, foram bater-lhe à porta exigindo que lhes entregasse a mulher. Rogou-lhes ele que se retirassem e não lhe causassem tamanho desprazer. Como eles insistiam, disse-lhes que era sua parenta da tribo de Levi e que eles não poderiam, sem cometer um enorme crime, calcar aos pés o temor das leis para satisfazer a própria luxúria. Eles zombaram de suas palavras e ameaçaram matá-lo se continuasse recusando entregá-la. Então esse homem caridoso, querendo a todo custo salvar os hóspedes de tão grande ultraje, ofereceu àqueles loucos a própria filha, para não violar o direito da hospitalidade. Nada, porém, os pôde contentar. Desejavam insistentemente aquela mulher e a levaram à força, ficando com ela durante toda a noite. Depois de satisfazer a sua brutal paixão, restituíram-na. Ao amanhecer, ela regressou semi-morta de dor e de vergonha pelo que lhe acontecera. Sem ousar levantar os olhos para contemplar o marido ultrajado em sua pessoa, caiu morta aos pés dele. Ele julgou que ela estava apenas desmaiada e esforçou-se para fazê-la voltar a se consolá-la, dizendo que, embora não fosse possível diminuir a grandeza da injúria que ela recebera, não devia deixar-se levar pelo desespero, pois não tendo dado absolutamente consentimento, sofrerá a mais horrível de todas as violências. Depois de lhe ter assim falado, percebeu que ela estava morta. A dor excessiva quase o fez perder o juízo, e ele tomou o corpo, colocou-o sobre a jumentinha e o levou para casa. Então partiu-o em 12 pedaços, mandando um a cada tribo com a informação do que se havia passado. Coisa inaudita e tão horrível como essa encheu o povo de tal furor que todos se reuniram em Silo, diante do tabernáculo, e resolveram imediatamente atacar Gibeá. O Senado, porém, fez-lhes ver que não se devia tão levianamente declarar guerra aos daquela cidade, sem antes se terem mais particularmente informado do crime, pois a lei proibia tal procedimento, mesmo para com os estrangeiros, e exigia que se mandassem embaixadores para pedir satisfação. Assim, era justo obrigar os gibienses a castigar severamente os culpados. Se eles o fizessem, os hebreus dever-se-iam contentar com o castigo, mas caso recusassem executá-lo,
a afronta seria vingada pelas armas. Tais palavras os convenceram, e mandaram embaixadores a Sibiá para dar queixa do crime daqueles moços, que ao violentar uma mulher haviam também violado a lei de Deus, e pedir que lhes aplicassem a pena de morte, pois a mereciam. Aquele povo, porém, julgando não perder em força ou em coragem para nenhum outro, pensou que lhe seria vergonhoso dar tal satisfação, por medo da guerra. Assim preparou-se para lutar, e com ele todo o resto da tribo de Benjamim. As outras tribos ficaram de tal rosto irritadas com a recusa em fazer justiça que se obrigaram por juramento a não dar nenhuma de suas filhas em casamento aos daquela tribo e a fazer-lhes uma guerra ainda mais sangrenta que a empreendida por seus predecessores aos cananeus. Puseram-se a seguir em campo com 400.000 homens, para atacá-los. Os da tribo de Benjamim contavam apenas 25.600, dentre os quais 500 tão valentes que se serviam das duas mãos, usando uma para atirar com a funda e a outra para combater. A batalha travou-se perto de Gibeá. Os benjaminitas foram vitoriosos, mataram 22.000 de seus inimigos e teriam matado muitos outros se a noite os não tivesse separado. Voltaram assim triunfantes para sua cidade, e os israelitas, ao seu acampamento, muito admirados e abatidos com a derrota. A luta recomeçou no dia seguinte, e os benjaminitas saíram-se novamente vitoriosos, mataram 18.000 israelitas, que, de tão espantados com esse fato, levantaram o acampamento e partiram para Betei, que não estava longe dali. Jejuaram todo o dia seguinte e pediram a Deus, por meio de Finéias, sumo sacerdote, que acalmasse a sua cólera, contentando-se com as duas derrotas que haviam sofrido, e lhes fosse favorável. Deus ouviu-lhes a oração e prometeu-lhes auxílio. Eles então se tranquilizaram. Dividiram o exército em duas partes e de noite mandaram uma delas postar-se em emboscada perto da cidade enquanto avançavam com a outra. Os benjaminitas partiram contra eles com coragem, confiantes de obter uma terceira vitória. Os israelitas então fingiram afastar-se, a fim de levá-los mais para longe. Aquela fuga aparente excitou de tal modo o orgulho dos benjaminitas que mesmo os isentos de ir à guerra pela idade, que se contentavam em observar o combate do alto da muralha da cidade, saíram para tomar parte na pilhagem, a qual já davam como certa. Quando os israelitas viram que já os haviam trazido para bem longe, voltaram-se de frente para eles e deram sinal aos que estavam de emboscada. Todos juntos, então, lançaram-se com grandes gritos contra eles, atacando-os de todas as direções. Os benjaminitas viram que estavam perdidos e lançaram-se a um vale, onde foram rodeados por todos os lados e mortos a golpes de dardos e de flechas, exceto uns 600, que se reuniram e abriram caminho através dos inimigos com a espada na mão, salvando-se em um monte, de modo que mais ou menos 25.000 homens jaziam mortos no campo de luta. Os israelitas incendiaram Gibeá, onde, sem relevar sexo ou idade, mataram as mulheres e as crianças. Trataram do mesmo modo todas as outras cidades de Benjamim. Levaram a sua vingança a tal ponto que mandaram 12.000 homens escolhidos à cidade de Abis de Gileade, por ela lhes ter recusado auxílio na guerra, os quais a tomaram e mataram os homens, as mulheres e as crianças, preservando somente a vida de 400 moças. O crime cometido na pessoa da mulher do levita juntamente com os dois combates que haviam perdido incitou-os a tal vingança. Quando, porém, o furor deles começou a se acalmar, sentiram compaixão pela ruína de seus irmãos. Assim, embora o castigo que haviam imposto fosse justo, eles escolheram alguns moços e os enviaram aos 600 homens que se haviam salvado, convidando-os a regressar. Encontraram-nos no deserto, junto de uma rocha de nome Ros. Os mensageiros disseram-lhes que as outras tribos tomavam parte na sua infelicidade, mas visto que não havia remédio, deviam suportá-la com paciência e reunir-se aos de sua nação, a fim de impedir a ruína completa de sua tribo. Para isso, restituir-lhe-iam todas as terras e lhes entregariam o gado. Eles receberam o oferecimento com gratidão, reconhecendo que Deus os havia castigado com justiça, e voltaram
voltaram ao seu país. Os israelitas deram-lhes como esposas as 400 moças que haviam aprisionado em Jabes e, como antes de começar a guerra haviam jurado não dar aos benjaminitas esposas dentre as filhas de Israel, deliberaram para saber como fariam com as 200 que faltavam para igualar o número de homens. Alguns disseram que não deviam levar em conta um juramento feito com precipitação e por cólera e que Deus não teria como desagradável favorecer uma tribo que corria o risco de ser extinta. E, se era um grande pecado violar um juramento por um mau fim, tal não seria se a necessidade a isso obrigava. Mas o Senado respondeu que, ao contrário, a simples menção da palavra perjuro já lhes causava horror. Nessa diversidade de opiniões, um dos presentes afirmou conhecer um meio de dar esposas aos benjaminitas sem faltar ao juramento. Disseram-lhe que se explicasse, e ele disse: somos obrigados a ir 3 vezes por ano à cidade de Silo a fim de celebrarmos as nossas grandes festas e levamos conosco as nossas mulheres e filhos. Assim, podemos permitir aos benjaminitas que levem impunemente de nossas filhas as que puderem apanhar, sem que tenhamos qualquer parte nisso. Se os pais se queixarem e pedirem que lhes façamos justiça, responderemos que eles deveriam censurar a si mesmos por terem cuidado mal delas e que não deveriam se encolerizar contra aqueles aos quais muita ira já foi manifestada. A proposta foi aprovada, e resolveram que seria permitido aos benjaminitas proverem-se de mulheres por esse meio. Chegando o dia da festa, os 200 que não tinham esposa esconderam-se fora da cidade, nas vinhas e nas moitas, enquanto as moças passavam, distraídas, saltando e dançando, sem de nada desconfiar. E eles levaram tantas quantas lhes faltavam, desposaram-nas e puseram-nas com grande cuidado a cultivar a terra, a fim de poderem um dia voltar à antiga abundância. Assim, essa tribo, que estava a ponto de ser totalmente destruída, foi conservada pela sabedoria dos israelitas e logo cresceu, tanto em número quanto em riquezas. 198. Juízes 8. Nessa época, a tribo de Dan não foi tão feliz quanto a de Benjamim. Os cananeus, vendo que os hebreus estavam perdendo o hábito da guerra e só pensavam em enriquecer, começaram a desprezá-los e resolveram reunir todas as suas forças, não por temor que tivessem deles, mas para reduzi-los a tal estado que não pudessem no futuro causar-lhes medo ou atacar as suas cidades. Assim, puseram-se em campo com uma grande tropa de infantaria e de carros. Conseguiram para o seu partido as cidades de Asquelon e de Acaron, que eram da tribo de Judá, e várias outras, construídas nas planícies, e obrigaram os da tribo de Dan a se refugiar nos montes. Como ali não encontraram terras bastante cultiváveis para se nutrir e não eram suficientemente fortes para reconquistar pelas armas as que haviam perdido, mandaram 5 dentre eles aos países mais afastados do mar, para ver se lá poderiam estabelecer colônias. Depois de terem marchado um dia e passado a grande planície de Sidom, encontraram perto do monte Líbano e das nascentes do pequeno Jordão uma terra muito fértil. Comunicaram o fato, e o pequeno exército partiu imediatamente para lá. Construíram uma cidade e a chamaram Dan, nome de um dos filhos de Jacó, que era também o nome da tribo. No entanto, os negócios dos israelitas cada vez pioravam mais, porque em vez de se entregar ao trabalho de servir e honrar a Deus, abandonavam-se aos vícios dos cananeus. Cada qual vivia segundo os próprios desejos, num relaxamento completo de toda a espécie de disciplina. Capítulo 3. O rei dos assírios subjuga os israelitas. 199. Juízes 3. Deus ficou tão irritado por ver o seu povo abandonar-se dessa forma a toda a espécie de pecados, que também o abandonou. O luxo e os prazeres fizeram-nos logo perder a felicidade que com tanto trabalho haviam conquistado. Shusarte, rei dos assírios, fez-lhes guerra e matou vários deles em diversos combates. Atacou algumas de suas cidades, recebeu as outras sob condições e impôs a todas grandes tributos. Assim, durante 8 anos, eles se encontraram oprimidos por toda a espécie de males. Deles foram livres do modo que vou dizer. Capítulo
Capítulo 4. Otiniel livra os israelitas da servidão dos assírios. 200 Juízes 3. Otiniel, homem muito hábil e valente da tribo de Judá, teve uma revelação, na qual lhe foi ordenado não tolerar que a sua nação fosse reduzida a tal miséria e que tudo empreendesse para libertá-la. Escolheu para ajudá-lo então grande empresa um punhado de homens que ele sabia serem generosos o bastante para não temer perigo algum, se fosse para quebrar aquele jugo insuportável. Começaram por cortar a garganta à guarnição assíria. A notícia de tal êxito espalhou-se. Os soldados acorreram e de tal modo aumentaram de número que em pouco tempo quase se igualavam aos assírios. Deram então combate a estes, venceram-nos, puseram-nos em fuga, obrigando-os a se retirar para lá do Eufrates, e assim recobraram gloriosamente a liberdade. Como recompensa a Otiniel por tão grande serviço, tomaram-no por chefe e deram-lhe o nome de juiz, por causa da autoridade que lhe davam para julgá-los. Ele morreu nesse cargo depois de tê-lo exercido durante 40 anos. Capítulo 5. Eglon, rei dos Moabitas, subjuga os israelitas. Eude liberta-os. 201 Juízes 3. Depois da morte desse sábio e generoso governador, os hebreus acharam-se num estado muito pior que o anterior, e sem chefe, porque não prestavam mais a Deus a devida honra nem a obediência que deviam às leis. Eglon, rei dos Moabitas, declarou-lhes guerra, venceu-os em diversos combates e tornou o povo tributário. Estabeleceu em Jericó a sede de seu governo e oprimiu-os com toda a espécie de males. Eles passaram assim 18 anos. Mas depois Deus, compadecido pelo sofrimento do povo e vencido pelas suas orações, resolveu libertá-los. Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim, jovem vigoroso e ousado, tão hábil que lutava ao mesmo tempo com as duas mãos e era capaz de tudo empreender, estava então em Jericó. Encontrou meios de se insinuar nas boas graças de Eglon, por meio de presentes que lhe mandava, e teve assim grande facilidade para entrar no palácio. Num dia de verão, pelo meio-dia, tomou um punhal, escondeu-o sob as vestes, do lado direito, e foi em companhia de 2 de seus servidores levar presentes ao soberano. Os guardas estavam fazendo a sua refeição, e o calor era grande, essas duas coisas juntamente os tornavam mais negligentes ainda. Ele ofereceu presentes a Eglon, que estava retirado num quarto muito fresco, e conversou com ele tão amigavelmente que o rei ordenou aos seus homens que se retirassem. Eude, temendo que o seu golpe falhasse, porque o rei estava sentado no trono, pediu-lhe que se levantasse para que pudesse narrar um sonho da parte de Deus. Eglon levantou-se para escutá-lo e então Eude cravou-lhe o punhal no coração, deixando-o na ferida. Depois saiu e fechou a porta. Os oficiais julgaram que ele deixara o rei adormecido. Eude, sem perder tempo, contou em segredo aos israelitas da cidade o que acabava de fazer, exortando-os a recuperar a liberdade. Eles tomaram imediatamente as armas e mandaram tocar trompas por todo o país, para reunir os de sua nação. Os oficiais de Eglon permaneceram muito tempo sem nada a desconfiar. Mas quando viram cair a tarde, o temor de que lhe houvesse acontecido alguma coisa impeliu-os a entrar no quarto, onde o encontraram morto. Seu espanto foi tal que, não sabendo qual deliberação tomar, deram aos israelitas tempo para serem atacados antes que tivessem ocasião de se defender. Os israelitas mataram uma parte deles, e o resto, num total de mais ou menos 10.000, salvou-se fugindo para o seu país. Mas os israelitas, que haviam ocupado as passagens do Jordão, mataram-nos pelo caminho, principalmente no lugar das sentinelas, de sorte que não se salvou um sequer. Os hebreus, uma vez livres da servidão dos moabitas, escolheram unanimemente Eude para seu chefe soberano, considerando que deviam a ele a sua liberdade. Era um homem de grande mérito e digno de muitos elogios. Desempenhou o cargo durante 80 anos. Sangar, filho de Anate, sucedeu e morreu antes que terminasse o ano. Capítulo 6. Jabim, rei dos cananeus, subjuga os israelitas. Débora e Baraque libertam-nos. 202 Juízes 4. Os males que caíram sobre os israelitas não os tornaram melhores, e eles voltaram à impiedade para com Deus e ao desprezo de suas leis. Assim, depois de libertos do jugo dos moabitas, foram vencidos e dominados por Jabim, rei dos cananeus. Ele tinha sua corte na cidade de Azor,
situada sobre o lago de Samachon, e mantinha ordinariamente 300.000 homens de infantaria, 10.000 cavaleiros e 3.000 carros. Císera, general do exército, desfrutava grande favor junto dele porque vencera os israelitas em vários combates, e o rei devia principalmente à liderança e ao valor desse homem o fato de tê-los como tributários. 20 anos passaram os israelitas em tão dura servidão que não houve mal que não tivessem sofrido. Deus o permitiu para castigar o orgulho e a ingratidão deles. Mas ao fim desse tempo eles reconheceram que o desprezo às santas leis era a causa de toda aquela infelicidade. Dirigiram-se a uma profetisa de nome Débora, que em hebreu significa abelha, e pediram-lhe que dissesse a Deus para ter compaixão deles e de seus sofrimentos. Ela rogou-lhe em seu favor, e a sua oração foi ouvida. Ele prometeu libertá-lo sob o comando de Baraque Relâmpago, em nossa língua, que era da tribo de Naftali. Débora, depois desse oráculo, ordenou a Baraque que reunisse 10.000 homens e atacasse os inimigos, sendo suficiente esse pequeno número, pois Deus prometia-lhes a vitória. Baraque respondeu-lhe que não podia aceitar o cargo se ela não tomasse, com ele, o comando do exército. Ela, porém, respondeu-lhe encolerizada: não tendes vergonha de ceder a uma mulher a honra que Deus se digna fazer-vos. Eu, porém, não recuso recebê-la. Reuniram assim 10.000 homens e foram acampar no Monte Tabor. Císera, por ordem do rei seu senhor, marchou para combatê-los e acampou próximo deles. Baraque e o resto dos israelitas, espantados com a multidão dos inimigos, intentaram retirar-se e afastar-se quanto possível. Mas Débora os deteve e ordenou-lhes que combatessem naquele mesmo dia sem temer aquele grande exército, porque a vitória dependia de Deus, e deviam confiar no seu auxílio. Travou-se o combate. Nesse momento, viu-se cair uma forte chuva com granizo. O vento impelia com tanta violência contra o rosto dos cananeus que os arqueiros e fundibulários não se podiam servir nem dos arcos nem das fundas, e os que estavam armados mais pesadamente tampouco podiam usar as suas espadas, tão enregelados estavam pelo frio. Os israelitas, ao contrário, tendo a tempestade pelas costas, não eram incomodados por ela e ainda sentiam redobrada a coragem, vendo nela um sinal visível do auxílio divino. Assim, eles venceram e mataram um grande número de inimigos, restando apenas um pequeno número, que pereceu sob as patas dos cavalos e as rodas dos carros de seu próprio exército, o qual fugia em desordem. Císera, vendo tudo perdido, desceu do carro e entrou na casa de uma mulher siniana, de nome Jael, rogando-lhe que o escondesse e pedindo-lhe de beber. Ela deu-lhe leite azedo, de que ele bebeu bastante, porque sentia muita sede. E adormeceu, e a mulher, vendo-o em tal estado, fincou-lhe com um martelo um grande prego na fronte. Os soldados de Baraque chegaram, e ela apontou-lhes morto. Assim, segundo a predição de Débora, a honra dessa grande vitória coube a uma mulher. Baraque marchou em seguida para a cidade de Azor e derrotou e matou o rei Jabim, que vinha com um exército ao seu encontro. Ele arrasou a cidade e governou o povo de Deus durante 40 anos. Capítulo 7. Os midianitas, ajudados pelos amalequitas e pelos árabes, subjugam os israelitas. 203. Juízes 6. Depois da morte de Baraque e de Débora, que se deu quase ao mesmo tempo, os midianitas, auxiliados pelos amalequitas e pelos árabes, fizeram guerra aos israelitas, venceram-nos em um grande combate, devastaram o país e levaram um grande despojo. Continuaram durante 7 anos a persegui-los e oprimi-los dessa maneira, obrigando-os, por fim, a abandonar o campo e se refugiar nos montes. Cavaram na terra lugares de defesa, onde guardavam tudo o que podiam apanhar nas planícies, porque os midianitas só depois de fazer a colheita permitiam-lhes cultivar as terras, durante o inverno, a fim de se aproveitarem do trabalho deles no tempo da colheita. Assim, era extrema a sua miséria, e nesse estado tão deplorável recorreram a Deus, pedindo-lhe que os ajudasse. Capítulo 8. Gideão liberta o povo de Israel da escravidão dos midianitas. 204. Juízes 6, 7 e 8. Um dia, quando Gideão, filho de Joás, que era um dos principais da tribo de Manasses, batia feixes de trigo no lagar, porque não se atrevia a batê-los publicamente na eira do seu celeiro,
por temor aos inimigos, um anjo apareceu-lhe sob a forma de um rapaz, dizendo que Gideão era feliz porque era querido de Deus. É este, retrucou Gideão, um belo sinal, ver-me obrigado a me servir de um lagar em vez de um celeiro. O anjo exortou-o então a não perder a coragem, mas aumentá-la, para empreender a libertação do povo. Gideão disse-lhe que iria então propor uma coisa quase impossível, tanto porque a sua tribo era menor de todas em número de homens quanto porque ele ainda era jovem e incapaz de executar tal empresa. Deus suprirá tudo, replicou o anjo, e dará a vitória aos israelitas, quando vos tiverem por general. Gideão narrou a visão a algumas pessoas de sua idade, que não duvidaram de que ele lhe devia prestar fé. Reuniram logo 10.000 homens resolvidos a tudo empreender para libertar-se da escravidão. Deus apareceu em sonhos a Gideão e disse-lhe que, por serem os homens tão fatos, querendo atribuir a si mesmos e às próprias forças as suas vitórias, em vez de considerá-las resultado do auxílio que ele lhes prestava, queria fazê-los reconhecer que deviam tudo a ele. E assim, ordenou-lhe que levasse o exército à margem do Jordão no momento do calor mais forte do dia e só considerasse valorosos os que se abaixassem para beber comodamente, que considerasse covardes os que bebessem a água apressadamente, pois seria um sinal do medo que sentiam do inimigo. Gideão obedeceu e encontrou apenas 300 que tomaram a água levando a boca com a mão, sem pressa alguma. Deus ordenou-lhe, em seguida, que atacasse os inimigos à noite com esse pequeno número. E, notando agitação no seu espírito, acrescentou, para tranquilizá-lo, que tomasse um dos seus e com ele se aproximasse mansamente do acampamento dos midianitas, para observar o que se passava. Ele executou a ordem e quando estava próximo das tendas ouviu um soldado narrar ao companheiro um sonho que tivera. Dizia ele, vi um pedaço de massa de farinha de cevada que não merecia ser recolhida, e a pasta, rolando por todo o acampamento, derrubou a tenda do rei e depois todas as outras. Esse sonho, respondeu-lhe o companheiro, pressagia a ruína completa do nosso exército. Por esta razão, a cevada é o menor de todos os grãos, e, como não há agora em toda a Ásia nação mais desprezível que a dos israelitas, ela pode ser comparada à cevada. Vós sabeis que eles reuniram as suas tropas e têm algum empreendimento em vista, comandados por Gideão. Por isso temo muito que esse pedaço de massa que vistes derrubar todas as tendas seja um sinal de que Deus quer que Gideão triunfe sobre nós. Essas palavras encheram Gideão de esperanças. Ele transmitiu-as aos seus e ordenou-lhes que se armassem todos. Fizeram-no com alegria, pois tão feliz presságio os levava a tudo empreender. Mais ou menos na quarta vigília da noite, Gideão separou os homens em 3 grupos de 100 cada um, e, para surpreender os inimigos, ordenou-lhes que cada qual levasse na mão esquerda um vaso com uma tocha acesa dentro, e na direita, em vez da trompa, uma buzina de chifre. O acampamento dos inimigos era muito extenso, por causa dos camelos, e, embora as tropas fossem separadas por nação, achavam-se encerradas num mesmo recinto. Quando os israelitas se aproximaram, segundo a ordem de Gideão, fizeram soar todos ao mesmo tempo as buzinas de chifre de carneiro, quebraram os vasos e entraram no acampamento com grandes gritos, de archote na mão, firmemente convictos de que Deus lhes daria a vitória. Estando ainda os inimigos meio adormecidos, a escuridão da noite e principalmente o auxílio de Deus causaram-lhes tal terror e confusão no espírito que mais foram mortos por eles mesmos do que pelos israelitas, pois, sendo o exército tão numeroso e composto por povos diversos a falar línguas diferentes e estando todos tão aterrorizados, tomaram-se eles mesmos por inimigos, atacando-se mutuamente. Logo que outros israelitas souberam dessa vitória tão marcante, tomaram armas para perseguir os inimigos e alcançaram-nos em lugares onde as águas que lhes cercavam a passagem os obrigaram a parar. Houve então uma carnificina inaudita. Os reis Urebes e Ebe estavam entre os mortos. Os reis Eba e Zalmuna salvaram-se com 18.000 homens somente foram acampar o mais longe possível dos israelitas. Gideão, que não se cansava de cuidar da glória de Deus e da de seu país, marchou imediatamente contra eles, dizimou-lhes todas as tropas e fez muitos prisioneiros. Os midianitas e os árabes,
que auxiliavam os midianitas, perderam perto de 120.000 homens nesses dois combates. Os israelitas fizeram grande presa, tanto em ouro quanto em prata, e também em objetos preciosos, camelos e cavalos. Gideão, depois de regressar a Efraim, lugar de seu nascimento e moradia, mandou matar os dois reis midianitas, os quais havia aprisionado. Então a sua própria tribo, invejosa da glória que ele havia conquistado e não podendo tolerá-la, resolveu fazer-lhe guerra, sob o pretexto de que ele empreendera outra sem comunicá-los. Como não era menos sensato que valoroso, ele respondeu-lhes, com grande modéstia, que não teria procedido daquele modo se Deus assim não houvesse ordenado e que isso não os impedia de ter tanta participação quanto ele na vitória. Assim acalmou-os, prestando, por sua prudência, um serviço à República não menor que o já prestado pelas suas vitórias, pois evitou uma guerra civil. Essa tribo não deixou de ser castigada pelo seu orgulho, como diremos a seu tempo. A modéstia desse grande personagem era tão extraordinária que ele desejou até despojar-se da suprema autoridade. Mas o povo obrigou-o a conservá-la, e ele a desempenhou durante 40 anos. Gideão administrava a justiça e apaziguava as divergências com tanto desinteresse, capacidade e sabedoria que o povo jamais deixou de confirmar-lhe os julgamentos, pois não podiam ser mais equitativos. Ele morreu muito idoso, e foi sepultado em seu país. Capítulo 9. Crueldade e morte de Abimeleque, bastardo de Gideão. Os amonitas e os filisteus subjugam os israelitas. Jefté liberta-os e castiga a tribo de Efraim. Ibsã, Elon e Abidom governam sucessivamente o povo de Israel depois da morte de Jefté. 205. Juízes 9. Gideão teve de diversas mulheres 70 filhos legítimos, e de Druma, um bastardo chamado Abimeleque. Este, depois da morte do pai, foi para Siquém, de onde era sua mãe. Os parentes deram-lhe dinheiro, e ele o empregou para reunir os piores homens que pôde encontrar. Depois voltou com essa tropa à casa de seu pai, matou todos os irmãos, exceto Jotão, que escapou, e usurpou o poder. Calcando aos pés todas as leis, governou com tal tirania que se tornou odioso e insuportável aos homens de bem. Um dia, quando se celebrava em Siquém uma festa solene, onde estava reunida uma grande multidão, Jotão falou tão alto, do monte Serizim, o qual está perto da cidade, que todo o povo ouviu e calou-se para escutá-lo. Ele pediu-lhes que prestassem atenção e falou: um dia reuniram-se as árvores e, falando como os homens, pediram à figueira que fosse o seu rei, mas esta recusou-se, dizendo que se contentava com a honra que lhe faziam em consideração a bondade de seus frutos e nada mais desejava. Fizeram a mesma proposta à vinha, ela também se recusou. Então fizeram a oferta à oliveira, que não manifestou menos modéstia que as outras. Por fim, falaram com a sarça, cuja madeira é boa somente para se queimar, e ela respondeu: se é para vosso bem que me quereis para vosso rei, descansai sobre os meus ombros. Mas se é por zombaria e para me enganar, que fogo saia de mim e vos destrua todas. Não vos narro isto como uma história, para vos divertir, e sim porque, sendo devedores de tantos benefícios a Gideão, tolerais que Abimeleque, cujo caráter é semelhante ao fogo, se tenha tornado vosso tirano depois de ter assassinado cruelmente os próprios irmãos. Dizendo isso, partiu e ficou escondido durante 3 anos nos montes, para evitar o furor de Abimeleque. Algum tempo depois, os habitantes de Siquém se arrependeram de permitir que se derramasse o sangue dos filhos de Gideão e expulsaram Abimeleque de sua cidade e da própria tribo. Chegando, porém, o tempo da vindima, o medo do ressentimento e da vingança de Abimeleque fazia com que não ousassem sair da cidade. Por essa época, um homem distinto, chamado Gal, chegou acompanhado de um grande número de soldados e de seus parentes, e rogaram-lhe que lhes desse uma escolta para poderem recolher os frutos. Tendo ele concedido o que pediam, os israelitas, nada mais temendo,
falavam em voz alta e publicamente contra Abimeleque e matavam todos os de seu partido que lhes caíam nas mãos. Zebul, que era um dos maiorais da cidade e fora hóspede de Abimeleque, foi dizer-lhe que Gaal incitava o povo contra ele. Abimeleque aconselhou armar-lhe uma emboscada perto da cidade, aonde prometia levar Gaal para assim ele poder vingar-se de seu inimigo. Depois ele o faria ficar novamente de bem com o povo. Abimeleque não deixou de seguir o conselho e nem Zebul de executar o que lhe havia prometido. Assim, Zebul e Gaal dirigiram-se para fora da cidade. Gaal, que de nada desconfiava, ficou muito admirado ao ver soldados armados encaminhando-se para ele e disse a Zebul: eis ali os inimigos, que marcham contra nós. São sombras dos rochedos, disse Zebul. De modo nenhum, replicou Gaal, que os via agora mais de perto. São certamente soldados armados, disse Zebul. Vós, que censuráveis Abimeleque por sua covardia, o que vos impede agora de mostrar a vossa coragem e combater contra ele? Gaal, muito perturbado, sustentou o primeiro ataque e, depois de perder alguns dos seus, retirou-se com o resto para a cidade. Zebul então acusou-o de demonstrar pouca coragem naquele encontro, e por esse motivo despediram. Os habitantes, porém, continuaram a sair para terminar a vindima. Abimeleque armou uma cilada perto da cidade, com a terça parte de seus homens, ordenando que se apoderassem das portas para impedir que eles pudessem regressar. Então ele, com o resto de seus soldados, atacou os que se achavam esparsos pelos campos e tornou-se senhor da cidade. Arrasou-a em seguida até os alicerces e nela semeou sal. Os que se salvaram reuniram-se e ocuparam uma rocha, cuja posição a tornava muito forte, e preparavam-se para rodeá-la de muralhas. Mas Abimeleque não lhes deu oportunidade e foi contra eles com todos os seus soldados. Apanhando feixes secos, ordenou a todos os seus homens que fizessem o mesmo. Depois de ter num instante amontoado em torno da rocha uma grande pilha de lenha, lançou por cima desta ainda outras matérias inflamáveis e ateou-lhe fogo, de sorte que nenhum dos que lá se refugiavam conseguiu escapar. 1.500 homens morreram queimados com as suas mulheres e filhos. Eis como se quem foi destruída. Os seus habitantes até seriam dignos de compaixão, mas mereceram tal castigo pela ingratidão demonstrada para com o homem de quem haviam recebido tantos benefícios. O tratamento dispensado a essa desafortunada cidade lançou grande temor no espírito dos israelitas. Eles estavam certos de que Abimeleque levaria adiante a sua boa sorte e diziam que a sua ambição não ficaria satisfeita enquanto não os dominasse a todos. Ele marchou sem perder tempo para a cidade de Tebas, tomou-a de assalto e cercou uma grande torre na qual o povo se recolhera. Mas quando avançava para a porta, uma mulher atirou um pedaço de mó de moinho, que o atingiu na cabeça e o fez cair. Ele percebeu que estava ferido de morte e ordenou ao seu escudeiro que o matasse, para não ter a vergonha de morrer pelas mãos de uma mulher. Foi obedecido, e assim, segundo o vaticínio de Jutão, ele recebeu o castigo pela sua impiedade para com os irmãos e pela crueldade para com os habitantes de Siquém. O seu exército dissolveu-se depois de sua morte. 206. Juízes 10. Jair, gileadita da tribo de Manasses, governou em seguida todo o povo de Israel. Era feliz em tudo, particularmente quanto aos filhos, teve 30, todos corajosos e homens de bem que ocupavam as primeiras colocações na província de Gileade. Depois de ficar 22 anos nesse importante cargo, morreu e foi sepultado com muita honra em Camon, uma das cidades desse país. 207. O desprezo então demonstrado pelos israelitas para com a lei de Deus lançou-os num estado ainda mais infeliz que o de onde haviam saído. Os amonitas e os filisteus entraram em seu país com um poderoso exército, devastaram-no completamente e tornaram-se senhores dos países situados para lá do Jordão. Depois intentaram passar o rio e conquistar também todos os outros. Os israelitas, mais prudentes pelo castigo recebido, recorreram a Deus e imploraram o seu auxílio. Ofereceram-lhe sacrifícios e rogaram que, se ele não queria acalmar totalmente a sua cólera, pelo menos a diminuísse. Deus deixou-se comover pelas orações e prometeu-lhes auxílio. Assim,
marcharam contra os amonitas, que haviam entrado na província de Gileade. E, como lhes faltava um chefe, Jefté gozava de grande fama, tanto por causa do valor de seu pai quanto por manter ele mesmo um importante corpo de soldados. Mandaram pedir-lhe que os comandasse, prometendo-lhe não ter jamais outro general senão ele, enquanto vivesse. Em princípio, ele recusou o oferecimento, porque não o haviam ajudado contra os seus irmãos, quando estes o trataram indignamente, expulsando de casa depois da morte do pai, com o pretexto de que a mãe dele era estrangeira, e ele a desposara por amor. Foi para se vingar dessa injúria que, depois de se retirar para Gileade, ele tinha por sua conta os soldados que queriam servi-lo. Porém, não podendo resistir às insistentes petições dos israelitas, reuniu os seus homens aos deles, e fizeram juramento de obedecer-lhe como seu general. Depois de calcular com muita prudência tudo o que era necessário após levar o seu exército para a cidade de Mispa, mandou embaixadores ao rei dos Amonitas para queixar-se de que ele havia entrado em um país que não lhe pertencia. O soberano respondeu, por meio de outros embaixadores, que era ele quem tinha motivo para se queixar dos israelitas, porque depois de terem saído do Egito eles haviam usurpado o país de seus antepassados, legítimos senhores daquela terra. Jefté respondeu-lhes que o senhor deles não podia achar estranho nem que os israelitas possuíssem as terras dos amorreus, que, ao contrário, devia agradecer por elas lhe terem sido deixadas, estando em poder de Moisés conquistá-las, que não estavam dispostos a lhe deixar um país que haviam ocupado depois de uma ordem recebida de Deus e que possuíam há 300 anos, e que assim só lhes restava resolver o litígio pelas armas. Jefté, após despedir os embaixadores dessa maneira, fez voto a Deus, se ele lhe desse a vitória, sacrificar-lhe a primeira criatura viva que encontrasse no seu regresso. Travou-se a luta, e ele venceu os inimigos, perseguindo-os até a cidade de Maniate. Entrou no país Cifrão dos Amonitas, tomou e arrasou várias cidades, cujos despojos distribuiu aos soldados, e assim gloriosamente libertou a sua nação da servidão a que estivera sujeita durante 18 anos. Porém, tanto quanto fora feliz nessa guerra e merecer as honras que recebeu da gratidão pública, foi ele infeliz em sua vida particular. Pois a primeira pessoa que encontrou ao voltar para casa foi a sua única filha, ainda virgem, que vinha ao seu encontro. Ele sentiu o coração partir-se de dor. Soltou um profundo suspiro, lastimou a tão funesta prova de afeto que ela lhe dava e disse-lhe que, por que infeliz coincidência, ela seria a vítima que ele se obrigara a oferecer a Deus. Aquela generosa moça, em vez de se espantar com essas palavras, respondeu-lhe com maravilhosa firmeza que uma morte que tinha por motivo a vitória de seu pai e a liberdade de seu país só lhe poderia ser muito agradável e que a única graça que pedia era o tempo de 2 meses, para se lamentar com as suas companheiras por ter de se separar delas ainda muito jovem. O infeliz pai não teve dificuldade em lhe conceder esse pequeno favor e, depois desse tempo, sacrificou a vítima inocente, que Deus não desejava dele e que nenhuma lei obrigava a oferecer-lhe. Mas ele quis cumprir o seu voto, sem considerar o juízo que os homens poderiam fazer de sua ação. 208. Juízes 12. A tribo de Efraim declarou-lhe guerra pouco depois, sob o pretexto de que, para obter sozinho a glória de ter derrotado e se aproveitado dos desejos dos inimigos, ele empreendera a peleja sem eles. Primeiro ele lhes respondeu, com muita doçura, que era ele quem se devia queixar, pois eles, tendo visto os compatriotas empenhados em tão grande guerra, lhes recusaram o auxílio que tinham por obrigação oferecer. Censurou-os em seguida porque, não tendo se atrevido a lutar contra um inimigo comum, agora achavam de se apresentar corajosos contra os próprios irmãos. Por fim, ameaçou castigá-los, com o auxílio de Deus, se persistissem naquela loucura. Quando ele viu que não se acalmavam com essas razões,
mas avançavam com um grande exército que haviam recrutado de Gileade, marchou contra eles, atacou-os e os venceu. Colocou-os em fuga, mandou tropas para controlar as passagens do Jordão, pelas quais eles poderiam escapar, e matou uns 42.000 deles. Esse generoso chefe dos israelitas morreu depois de desempenhar por 6 anos tão elevado cargo. Foi enterrado na cidade de Sebei, na província de Gileade, onde ele nascera. 209. Ibsã, da cidade de Belém, na tribo de Judá, sucedeu Jefté no governo supremo e desempenhou durante 7 anos esse cargo, sem nada ter feito de memorável. 210. Elon, da tribo de Zebulon, sucedeu-e, no que é digno de memória, durante os 6 anos em que esteve no governo não fez mais que Ibsã. 211. Abidom, filho de Léu, da tribo de Efraim, sucedeu Elon, e os israelitas desfrutaram durante o seu governo de tão profunda paz que ele não teve oportunidade para fazer algo memorável. Assim, a única coisa extraordinária que se pode notar em sua vida é que, ao morrer, ele deixou 40 filhos e 30 filhos de seus filhos, todos vivos, perfeitos e habilmente capazes. Morreu muito velho e foi enterrado com grande magnificência no lugar onde havia nascido. Capítulo 10. Os filisteus vencem os israelitas e os tornam tributários. Nascimento milagroso de Sansão e sua força prodigiosa. Males que causou aos filisteus. Sua morte. 212. Juízes 13. Depois da morte de Abidom, os filisteus venceram os israelitas e os tornaram tributários durante 40 anos. Por fim, eles quebraram o jugo, da maneira como vou descrever. Manoá, que era sem contestação o primeiro dentre todos os da tribo de Dan, homem de grande virtude, desposou a mais bela mulher do país. E sua paixão por ela era tão grande que não podia ser isenta de ciúme. Como não tinham filhos e os desejavam com muito afã, pediam-nos continuamente a Deus e particularmente quando se retiraram para uma casa de campo que possuíam perto da cidade. Um dia, estando a mulher sozinha, um anjo apareceu-lhe sob a forma de um moço de incomparável beleza e porte admirável, dizendo que viera anunciar-lhe da parte de Deus que ela seria mãe de um filho maravilhosamente belo, cuja força seria tão extraordinária que, mesmo antes de entrar no vigor da juventude, ele venceria os filisteus. Deus, porém, proibia que lhe cortassem o cabelo e ordenava que lhe dessem somente água como bebida. Ela contou tudo ao marido e descreveu com tanta insistência a graça e a beleza do moço que esses louvores aumentaram ainda mais o ciúme de Manoá. Ela percebeu e, como era não menos casta que bela, rogou a Deus que curasse o marido de tão injusta suspeita, enviando outra vez o anjo, a fim de que ele mesmo pudesse vê-lo. Sua oração foi ouvida e, estando ambos em casa, o anjo apareceu a ela. A mulher rogou-lhe que esperasse enquanto ia buscar o marido. O anjo consentiu, e ela trouxe-o logo. Ele viu então com os próprios olhos esse embaixador de Deus, contudo não ficou curado do ciúme. Rogou-lhe que contasse o que dissera a mulher, mas o anjo respondeu ser suficiente que ela o soubesse. Manoá pediu-lhe então que dissesse quem era, a fim de que, quando tivesse um filho, pudesse agradecer-lhe com presentes. O anjo respondeu que não tinha necessidade de presentes e que não dera tão boa notícia com o fim de obter alguma vantagem. Manoá insistiu, suplicando que ao menos lhe permitisse usar do direito da hospitalidade, o que obteve, com a condição de que se demorasse pouco. Manoá matou um cabrito, e sua mulher o cozinhou. Quando estava pronto, o anjo disse-lhe que não o pusesse no prato, mas sobre a pedra nua, com alguns pães. Eles obedeceram. Ele tocou na carne e nos pães com uma vara que trazia na mão, e dela saiu imediatamente uma chama, que os consumiu inteiramente. Manoá e sua mulher viram então o anjo elevar-se para o céu no meio da fumaça daquele fogo, que servia como de carro para transportá-lo. Essa divina visão causou grande tristeza a Manoá. Porém a mulher exortou-o a nada temer e garantiu-lhe que aquilo lhe seria vantajoso. Logo depois ela ficou grávida, e nada esqueceu do que lhe fora ordenado. Teve um filho, ao qual chamou Sansão, isto é, forte. E, à medida que ele crescia, a sobriedade e o comprimento dos cabelos confirmavam o que dele fora predito. Juízes 14. Estando ele já mais adiantado em anos, seu pai e sua mãe levaram-no a uma cidade dos filisteus, chamada Tina,
onde havia uma grande assembleia. Ali, enamorou-se de uma jovem do lugar e rogou aos pais que lhe permitissem desposá-la. Disseram-lhe que não era possível porque ela era estrangeira, e a lei proibia semelhantes uniões. Mas ele se obstinou de tal modo em querer esse casamento que eles por fim consentiram, e a jovem lhe foi prometida. Deus também o permitiu, para o bem de seu povo. Como ele ia frequentemente à casa do pai da moça para visitá-la, um dia encontrou um leão no caminho. Embora não tivesse armas, não sentiu medo, correu para o leão, tomou-o pela garganta, esquartejou-o e atirou o cadáver a uma moita perto da estrada. Alguns dias depois, quando passava pelo mesmo lugar, viu algumas abelhas fazendo mel no corpo do leão. Tomou deles 3 favos e levou-os, com outros presentes, à sua noiva. Força tão extraordinária causou tal apreensão aos pais da moça que eles convidaram para as núpcias 30 moços de sua idade, com o pretexto de lhe fazerem honra e ao mesmo tempo acompanhá-lo, mas na realidade era para estar em alerta, caso ele tentasse fazer alguma coisa. No meio da alegria da festa, Sansão disse aos companheiros: tenho uma adivinhação para vós. Se a resolverdes, em 7 dias darei a cada uma cinta e um casaco. O desejo de demonstrar esperteza e de obter o que ele prometia fez com que insistissem em conhecer a questão. Então ele disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Eles levaram 3 dias tentando solucionar o enigma e, não o conseguindo, rogaram à mulher dele que o obrigasse a revelá-lo e depois transmitisse a eles a solução. Ela disse-lhes que seria difícil, mas eles ameaçaram queimá-la. Então pediu a Sansão que lhe explicasse o enigma. Em princípio, ele negou-se, mas depois, vencido pelas lágrimas da mulher e pelas queixas de que ele fazia pouco do amor que ela lhe devotava e também sem que de nada pudesse desconfiar, contou-lhe que havia matado um leão encontrado depois em suas fauces os 3 favos de mel que lhe havia trazido. Os moços, então cientes de seu segredo, foram ter com ele no 7º dia da festa, antes do pôr do sol, e disseram-lhe: nada há de mais terrível que o leão nem de mais doce que o mel. E Sansão citou-lhes um provérbio: se não lavrasseis com a minha novilha, jamais teríeis descoberto o meu enigma. Mesmo enganado dessa maneira, não deixou de cumprir a sua promessa e, para fazê-lo, atacou todos os ascalonitas que encontrou pelo caminho. Todavia não conseguiu perdoar a mulher. Abandonou-a, e ela, vendo-se desprezada, desposou um dos amigos de Sansão, o que servira de intermediário no casamento. Juízes 75. Sansão ficou tão irritado com isso que resolveu vingar-se dela e de toda a nação filistina. Assim, quando se ia proceder à ceifa, tomou 300 raposas, amarrou tochas às suas caudas e lhes pôs fogo. Deixou então que corressem para o meio do trigo, que ficou inteiramente queimado e destruído. Os filisteus, encolerizados com tão grande perda, mandaram os mais importantes dentre eles à cidade de Tina para informar-se da razão daquele incêndio e, tendo-o sabido, mandaram queimar vivos a mulher de Sansão, bem como os parentes dela. Sansão, por seu lado, matava todos os filisteus que encontrava, retirando-se depois para um rochedo especialmente posicionado, num lugar chamado Etã, da tribo de Judá. Os filisteia, para se vingar, atacaram a tribo. Mas os de Judá protestaram, argumentando que, como pagavam as contribuições a que estavam obrigados e não tinham parte alguma nos atos de Sansão, não era justo que sofressem por causa dele. Os filisteus, porém, responderam-lhes que só se poderiam justificar pela guerra. Após essa resposta, 3.000 homens dessa tribo foram armados à rocha onde Sansão se encontrava e queixaram-se de que ele irritava os filisteus, os quais poderiam vingar-se sobre toda a nação. Disseram-lhe também que, a fim de evitar tão grande mal, eles estavam ali para prendê-lo e entregá-lo a eles, rogando que o consentisse, sob a palavra que lhe davam de que nenhum mal lhe aconteceria. Assim, ele veio até eles, que o ligaram com cordas e o levaram. Os filisteus, tendo-o sabido, vieram a ele com grandes gritos de alegria, mas ao chegar a um lugar, que agora tem o nome de Ramat-Leí por causa do que então ali se passou, próximo do acampamento deles,
Sansão arrebentou as cordas, tomou uma queixada de burro que encontrou ao acaso e lançou-se sobre eles. Matou uns 1000 homens e pôs os outros em fuga. Feito tão extraordinário jamais igualado animou-lhe de tal modo a coragem que ele se esqueceu de que devia tudo a Deus, atribuindo a façanha às suas próprias forças. Não tardou, porém, em ser castigado pela sua ingratidão. Sentindo muita sede, quase a desfalecer, foi obrigado a reconhecer que toda a força dos homens é fraqueza. Assim, recorreu a Deus, rogando-lhe que não o entregasse aos inimigos, embora ele bem o merecesse, mas o auxiliasse em tão premente necessidade. Deus, tocado pela sua oração, no mesmo instante fez brotar de um rochedo uma fonte, e Sansão deu a esse lugar o nome de Enhacoré, como sinal do milagre que Deus ali realizara. Juízes 16. Desde aquele dia, ele passou a desprezar tanto os filisteus que não teve medo de ir até Gaza e hospedar-se num albergue à vista de todos. Logo que os magistrados o souberam, puseram guardas à porta da cidade, para que ele não pudesse escapar. Sansão veio a saber e levantou-se pela meia-noite, arrancou as portas, colocou-as às costas com os seus gonzos e ferrolhos e levou-as ao monte que está acima de Hebrom. Sansão, todavia, em vez de reconhecer os muitos favores que devia Deus e observar as leis que ele dera aos seus antepassados, abandonou-se aos excessos dos prazeres e costumes estrangeiros e foi assim ele mesmo a causa de sua infelicidade. Ele enamorou-se de uma cortesã filistina, de nome Dalila, e, logo que os maiorais da nação o souberam, foram ter com ela e a obrigaram, com grandes promessas, a procurar saber dele de onde provinha aquela força extraordinária, que o tornava invencível. Dalila, para fazer o que desejavam, empregou as carícias e adulação de que essa espécie de mulheres sabe usar para despertar o amor. Comentou com admiração os grandes feitos dele e tomou então motivo para perguntar de onde procedia aquela força prodigiosa. Ele logo imaginou o propósito daquela pergunta e respondeu, para enganá-la em vez de se deixar enganar, que, se o amarrassem com 7 sarmentos de videira, ele seria mais fraco que qualquer outro. Ela acreditou e referiu aos magistrados. Então eles enviaram soldados, os quais, vendo-o adormecido, o ataram da maneira como ele instruíra. Então Dalila despertou, dizendo-lhe que alguns homens vinham atacá-lo. Sansão levantou-se, arrebentou os mames e preparou-se para resistir. Fez-lhe Dalila então amargas censuras, porque ele não confiava nela e se recusava a revelar o que ela tanto desejava saber, como se não fosse bastante fiel para guardar um segredo que era tão importante para ele. Ele respondeu-lhe que, se o atassem com 7 cordas, perderia toda a sua força. Experimentaram fazê-lo, e ela descobriu fora enganada outra vez. Continuou, porém, a insistir, e ele enganou-a uma terceira vez, dizendo-lhe que era preciso enrolar-lhe os cabelos e atá-los com um fio. Por fim, ela tanto insistiu e de tantos modos lhe rogou que ele, desejando agradá-la e não podendo evitar a própria infelicidade, declarou: é verdade que aprouve a Deus ter de mim cuidado todo particular, e, como foi por efeito de sua providência que vim ao mundo, é também por sua ordem que deixei crescer o cabelo, pois ele me proibiu cortá-lo, e é neles que reside toda a minha força. Essa infeliz mulher, mal arrancando dele tal confissão, cortou-lhe o cabelo enquanto ele dormia e entregou-o aos filisteus, aos quais ele não pôde mais resistir. Eles vazaram-lhe os olhos, amarraram-o e o levaram. Algum tempo depois, os grandes e os principais do povo, num dia de solene comemoração pública, davam um grande banquete em um lugar muito espaçoso, cujo teto era sustentado por colunas. Eles resolveram trazer Sansão para lhe servir de espetáculo e de divertimento. Os cabelos dele, porém, já haviam crescido novamente, e ele, muito generoso, considerando o maior de todos os males ser tratado com tanta indignidade sem poder vingar-se, fingiu-se ainda fraco e pediu ao que o levava pela mão que o conduzisse até próximo das colunas, para nelas se apoiar. Ele levou Sansão, e quando este percebeu que lá estava, sacudiu-as com tal força que as paredes estremeceram e caíram por terra ao mesmo tempo, bem como o telhado inteiro dessa grande construção. 3.000 homens foram feridos e esmagados, e Sansão também, no meio deles, foi sepultado sob as ruínas. Esse foi o fim de Sansão,
que durante 20 anos foi chefe de todo o povo de Israel. Nenhum outro foi comparável a ele, quer pela coragem, quer pela força sobrenatural, que até o último momento de sua vida foi tão funesta aos inimigos. Quanto ao se ter ele deixado enganar por sua mulher, compreende-se como efeito da fraqueza dos homens, tão sujeitos a semelhantes faltas. Mas não se poderia deixar de admirá-lo bastante em tudo mais. Os parentes levaram-lhe o corpo e o enterraram em Zorá, no túmulo de seus antepassados. Capítulo 11. História de Ruth, mulher de Boaz, bisavô de Davi. Nascimento de Samuel. Os filisteus vencem os israelitas e tomam a arca da aliança. Ofni e Finéias, filhos de Eli, sumo sacerdote, são mortos nessa batalha. 213. Ruth 7. Depois da morte de Sansão, Eli, sumo sacerdote, governou o povo de Israel. Houve no seu tempo uma grande carestia. Abimeleque, que morava na cidade de Belém, na tribo de Judá, não a podendo suportar, foi com a mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Quilion e Malom, para o país dos Moabitas. Ali tudo correu perfeitamente bem, e ele casou o mais velho dos filhos com uma jovem de nome Orfa e o mais moço com outra, de nome Ruth. 10 anos depois, pai e filhos morreram, e Noemi, cheia de aflição, resolveu voltar para o seu país, que então estava em situação melhor que a de quando ela o havia deixado. As noras quiseram segui-la, porém, como as amasse demais para tolerar que sofressem a mesma infelicidade, rogou-lhes que ficassem, pedindo a Deus que as fizesse mais felizes no segundo matrimônio, pois não o haviam sido no primeiro. Orfa consentiu naquele desejo, mas a extrema afeição que Ruth devotava à sogra não lhe permitiu abandoná-la e desejou ser sua companheira também na adversidade. Assim, chegaram ambas a Belém, onde veremos em seguida que Boaz, primo de Abimeleque, as recebeu com grande bondade. Noemi dizia aos que a chamavam por esse nome: deveríeis antes chamar-me Mara, que significa dor, e não Noemi, que quer dizer felicidade. As escrituras chamam-no Elimeleque. Ruth 2. Chegou o tempo da ceifa, e Ruth, a fim de obter alimento, foi respigar, com licença da sogra. Entrou por acaso no campo que pertencia a Boaz. Ele chegou pouco depois e perguntou ao administrador quem era aquela moça. Ele o informou de tudo o que sabia, dito por ela mesma. Boaz louvou muito o afeto que ela nutria pela sogra e pela memória do marido e desejou-lhe toda sorte de felicidade. Disse ao administrador que permitisse a ela não somente respigar, mas levar o que desejasse, e que lhe dessem ainda de beber e de comer, como aos ceifadores. Ruth guardou um caldo para a sogra, que levou para ela tarde, com o que havia recolhido. Noemi, por seu lado, guardara para Ruth parte do que os vizinhos lhe haviam dado para o jantar. Ruth contou-lhe o que se havia passado, e Noemi disse-lhe que Boaz era um parente homem de bem, tanto que esperava que ele tomasse cuidado dela. Ruth, que em seguida voltou a respigar no campo dele. Ruth 3. Dias depois, quando toda a cevada já estava batida, Boaz veio à sua propriedade e deitou-se na eira. Quando Noemi o soube, julgou vantajoso que Ruth se prostrasse aos pés dele para dormir e disse-lhe para fazer o que pudesse para consegui-lo. Ruth não ousou desobedecê-la e assim, mansamente, esgueirou-se até os pés de Boaz. Ele não a percebeu no momento, porque estava muito adormecido, porém ao acordar, pela meia-noite, percebeu que alguém estava deitado junto dele e perguntou quem era. Ela respondeu: sou Ruth, vossa serva, e rogo-vos que consintais que eu repouse aqui. Nada mais ele perguntou e deixou-a dormir, mas a despertou bem cedo, antes que os empregados se tivessem levantado, dizendo-lhe para apanhar quanta cevada quisesse e então voltar para a casa da sogra, antes que alguém percebesse que ela passara a noite junto dele. Porque era necessário, por prudência, evitar qualquer motivo de comentários, principalmente em assunto daquela importância. Ele acrescentou: aconselho-vos a perguntar a alguém que vos seja mais próximo que eu se vos quer tomar para esposa. Se ele estiver de acordo,
podereis desposá-lo, e, se recusar fazê-lo, eu vos desposarei, como a lei me obriga. Ruth narrou à sogra esse fato, e ambas conceberam então firme esperança de que Boaz não as abandonaria. Ruth 4. Ele voltou à cidade pelo meio-dia e reuniu os magistrados. Mandou chamar Ruth seu parente mais próximo, ao qual disse: Não possuis os bens de Abimeleque? Respondeu ele: Sim, eu os possuo pelo direito que a lei me dá, sendo seu parente mais próximo. Boaz replicou: Não basta cumprir parte da lei, deve-se cumprir toda ela. Assim, se quiserdes conservar os bens de Abimeleque, é necessário que desposeis a viúva, que vedes aqui presente. O homem respondeu que já era casado e, tendo filhos, preferia ceder-lhe os bens e a mulher. Boaz tomou os magistrados como testemunhas dessa declaração e disse a Ruth que se aproximasse daquele parente, descalçasse-lhe um dos sapatos e lhe desse um tapa no rosto, como a lei determinava. Ela o fez, e Boaz então desposou-a. Ao fim de 1 ano, ela teve um filho, do qual Noemi teve o encargo de cuidar e a quem chamou Obed, na esperança de que ele ajudaria em sua velhice, pois Obed, em hebreu, significa auxílio. Obed foi pai de Jessé, pai do rei Davi, cujos filhos até a 20ª geração reinaram na nação dos judeus. Fui obrigado a narrar essa história para dar a conhecer que Deus eleva quem quer ao soberano poder, como se viu na pessoa de Davi, cuja origem foi a seguinte. 7 Samuel 2. Os interesses dos hebreus estavam então em mau estado, e eles travaram guerra com os filisteus, pelo motivo que passo a narrar. Ofni e Finéias, filhos de Eli, sumo sacerdote, não eram menos ultrajantes para com os homens que ímpios para com Deus. Não havia injustiça que eles não cometessem. Não se contentando em receber o que lhes pertencia, tomavam também o que não lhes era devido. Corrompiam com presentes as mulheres que vinham ao templo por devoção ou atentavam contra a honra delas pela força, exercendo assim funesta tirania. Tantos crimes tornaram-nos odiosos a todo o povo e mesmo ao próprio pai. Deus lhes fez conhecer, bem como a Samuel, que então era apenas uma criança, que eles não evitariam a sua justa vingança. Por isso ele esperava a todo momento e já os chorava como mortos. Porém, antes de relatar de que modo eles e todos os israelitas por causa deles foram castigados, quero falar dessa criança, que se tornou mais tarde um grande profeta. 214 7 Samuel 1. Eucana, da tribo de Efraim, morava em Ramataim Zofim, no território dessa tribo, e tinha como esposas Ana e Penina. Esta lhe dera filhos. Não os tivera, porém, de Ana, a quem ele amava ardentemente. Um dia, estando com a família em Silo, onde se localizava o sagrado tabernáculo, Ana, vendo os filhos de Penina sentados à mesa perto da mãe Eucana dividir entre as duas mulheres e eles as iguarias que restavam dos sacrifícios, a dor pelo fato de ser estéril a fez derramar lágrimas. O marido fez o que pôde para consolá-la. Depois ela entrou no tabernáculo, rogou com fervor a Deus que a tornasse mãe e fez voto de que, se ele lhe desse um filho, o consagraria ao seu santo serviço. E não se cansava de fazer sempre a mesma oração. Eli, sumo sacerdote, que estava sentado diante do tabernáculo, julgou que ela estivesse embriagada e ordenou que se retirasse. Ela respondeu-lhe que jamais bebera outra coisa senão água pura, mas que na aflição em que se encontrava por ser estéril rogava a Deus que lhe desse filhos. Disse-lhe ele então que não se afligisse e garantiu que Deus lhe daria um filho. Com essa esperança, foi então ao encontro do marido e aumentou-se com alegria. Voltando ao seu país, ficou grávida e teve um filho, a quem chamou Samuel, isto é, ouvido por Deus. Quando voltaram a Silo para dar graças por meio de sacrifícios e pagar os dízimos, Ana, cumprindo o seu voto, consagrou o menino a Deus e entregou-o nas mãos de Eli. Deixaram crescer-lhe o cabelo, e ele só bebia água. Foi educado no templo. Eucana teve ainda de Ana 3 filhos e 2 filhas. 215. 1 Samuel 3. Quando Samuel completou 12 anos, começou a profetizar, e certa noite, quando dormia, Deus chamou-o pelo nome. Pensando que era ele quem o chamava,
foi logo ter com ele. Mas este disse-lhe que não havia nem mesmo pensado em chamá-lo. A mesma coisa aconteceu por 3 vezes. Ele não teve então dificuldade para imaginar o que se passava e disse-lhe: meu filho, não vos chamei, nem agora nem das outras vezes. É Deus quem vos chama. Respondei então que estáis pronto a obedecer-lhe. Deus chamou então novamente a Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Que desejais que eu faça? Estou pronto a obedecer. Então falou-lhe deste modo: sabei que os israelitas cairão na maior de todas as desgraças, os 2 filhos de Eli morrerão no mesmo dia, e o sumo sacerdócio passará da família dele para de Eleazar, porque Eli atraiu a minha maldição sobre os seus 2 filhos, testemunhando mais amor por eles que por mim. O temor de causar sofrimentos a Eli não permitiu a Samuel narrar-lhe o que ouvira nessa revelação, mas Eli obrigou-o a falar. Então, esse infeliz genitor não duvidou mais da sorte de seus filhos. Samuel, no entanto, crescia cada vez mais em graça, e todas as coisas que profetizava não deixavam de acontecer. 216. 1 Samuel 4. Logo depois os filisteus se puseram em campo para atacar os israelitas. Acamparam-se perto da cidade de Afeca e, não encontrando resistência, avançaram ainda mais. Travaram por fim combate, no qual os israelitas foram vencidos. Estes, depois de terem perdido mais ou menos uns 4.000 homens, retiraram-se desordenadamente para o seu acampamento. O temor de serem completamente desbaratados foi tão grande que mandaram embaixadores ao Senado e ao sumo sacerdote para rogar que lhes mandassem a Arca da Aliança. Não duvidavam que com esse socorro obteriam a vitória, porque não imaginavam que Deus, que pronunciara a sentença de seu castigo, era mais poderoso que a arca, reverenciada unicamente por causa dele. Mandaram então a arca ao acampamento. Ofni e Finéias acompanharam-na, por causa da velhice do pai, e ele disse a ambos que, se acontecesse de ela ser tomada e eles tivessem tão pouca coragem que sobrevivessem a tal perda, jamais tornassem a se apresentar diante dele. A chegada da arca alegrou tanto aos israelitas que eles já se julgavam vitoriosos. Ao mesmo tempo, lançou terror no espírito dos filisteus. Mas uns e outros estavam enganados. Ao travar-se a batalha, a perda que os filisteus temiam caiu sobre os seus inimigos, enquanto a confiança que os israelitas depositavam na arca foi inútil, pois foram postos em debandada ao primeiro embate. Perderam 30.000 homens, dentre os quais estavam os 2 filhos de Eli, e a arca caiu em poder dos filisteus. Capítulo 12. Eli, sumo sacerdote, morre de dor pela perda da arca. Morte da mulher de Finéias e nascimento de Cabô. 217. 1 Samuel 4. Um homem da tribo de Benjamim, que com dificuldade sobrevivera à batalha, trouxe a Silo a notícia da derrota e da perda da arca. Logo ecoaram gritos e lamentações. O sumo sacerdote Eli, que estava à porta da cidade sobre um assento muito elevado, ouvindo aquele clamor, não teve dificuldade em julgar que sucedera algum grave infortúnio. Mandou buscar o homem e recebeu com serenidade a notícia da perda da batalha e da morte dos 2 filhos, porque Deus já o havia preparado para isso, e os males previstos ferem muito menos que os inesperados. Mas quando soube que a arca fora tomada pelos inimigos, tal desgraça causou-lhe tanta dor que ele caiu do seu assento e morreu, na idade de 98 anos, depois de governar o povo durante 40 anos. A mulher de Finéias, que estava grávida, ficou tão sentida com a morte do marido que morreu também, mas antes deu à luz um filho, de 7 meses, que se chamou Icabô, isto é, ignomínia, por causa da vergonha sofrida pelos israelitas nessa funesta jornada. Eli, de quem acabamos de falar, foi o primeiro dos descendentes de Itamar, um dos filhos de Arão, a exercer o sumo sacerdócio, pois antes ela sempre ficara, passando de pai para filho, na família de Eleazar, que o deixara a Finéias, e Finéias a Abiezer, e Abiezer a Bossi, e Bossi a Ozi, ao qual ele sucedeu e em cuja família ficou até o tempo de Salomão, quando voltou à família de Eleazar.